Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Bela podcast de hoje. É um imenso prazer estar aqui à frente desse podcast que leva o universo feminino visto por quem faz. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhar o link do nosso podcast para toda a sua rede de amigos, para que a gente possa chegar com o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. E olha que o podcast de hoje está com um assunto incrível, de extrema importância para todos nós e a título de conhecimento, tirar curiosidade, tirar umas crenças que as pessoas têm aí sobre espiritualidade, extraterrestre. Olha, muita coisa legal. Mas antes de chamar a nossa convidada de hoje, vamos acompanhar a nossa vinheta. Gente, como eu falei para vocês, o nosso podcast de hoje está, olha, demais. Hoje, 4 horas serão poucas para o assunto que eu trouxe para vocês aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade extraterrestre, terapias holísticas, e quem vai nos contar tudo sobre isso e um pouco mais é a mentora de almas. Olha que incrível isso! Mentora de almas, professora espiritual e terapeuta holística, Ju Fronza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. É um prazer imenso, é uma honra para mim poder estar aqui sentadinha nessa cadeira, né? Um lugar que passou tantas mulheres incríveis e maravilhosas. Então, gratidão mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. O teu nome é Ju o quê? É Ju... Juliana Ah, Paula. Juliana Juliana Paula. Paula. E Ju eu Fronza me é nome denomino de... como Jufronza. Tá certo. É mais próximo, não acha? Mais próximo. Com Ju, certeza. né? Ju Então, já aproxima, né? claro. Quando eu era mais nova, né, criança, tava lá em casa e de repente falavam Juliana. Aí eu falei, ih, fiz coisa. Alguma Deu coisa ruim. deu ruim. Então eu meio que associei o Juliana a algo muito sério. E né, como eu sou uma Sim, pessoa muito divertida, já vem da minha alma essa expressão, eu acabei optando pelo Ju ao decorrer da minha o Ju já trajetória. conecta, né? É. Ju, olha só, eu vou falar uma curiosidade para vocês. Estávamos aqui, né, tentando adequar a luz para Ju, porque, como ela diz, ela é um canal de luz. Sou um canal de luz. Então, né, a pessoa, ela emana muita luz. Aí a gente já brincou, assim, vamos começar trazendo essa questão do canalizar a luz. Da onde veio esse teu, como que começou esse teu encontro com a espiritualidade, com essa conexão extraterrestre, com Extraterrestre. as estrelas e tudo mais? Como que começou tudo isso, Ju, na tua vida? Então, eu acho que como a maioria das pessoas que acabam entrando nesse mundo das terapias holísticas, eu comecei pelo Reiki. Né? Ah, Mas sim. antes do Reiki chegar na minha vida, eu morria de medo de tudo que tu possa imaginar. Tudo que eu sentia pra mim era algo ruim. Espírito, tudo era espírito, né? Tudo eu tinha medo. E eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Fiquei sabendo que você também Gaúchas, é né? gaúcha, né? Esse programa está muito gaúcho hoje. Exato. E uma cidade chamada Tucunduva. É uma cidade bem pequenininha, assim, no interior do Rio Grande do Sul. E a minha avó materna, ela era benzedeira lá. Uhum. E ela era muito conhecida, curou muitas pessoas, ela já trabalhava com isso, então eu via ela manipulando as ervas, ela fazendo né, as orações dela, mexendo com as coisinhas dela, ela jogava cartas, né, trazia muita informação para as pessoas, tinha gente da região inteira que vinha para acompanhar ela. E acabou que eu sempre fiquei muito curiosa com isso, eu gostava muito disso, né? E eu sempre perguntava para ela, né, Val, por que tu não me ensina sobre isso? Tu podia me explicar, né? Só que a minha mãe, quando eu tinha 7 anos, ela teve meningite e perdeu a memória. Então a minha avó dizia assim: "Ah, mas é que eu teria que passar para tua mãe, a tua mãe passar para ti. Então como quebrou essa corrente Uhum. assim, eu não tenho como te passar". Só que isso era uma crença dela. E por causa disso eu passei muitos anos da minha vida morrendo de medo de tudo isso e qualquer coisa que chegava para mim com relação a isso, eu na hora dizia: "Não, não posso mexer com isso", porque minha avó dizia que eu não podia. Só Mas que antigamente tinha isso, né? Algumas situações quebravam o o ciclo, né? ciclo, é. Enfim, daí isso foi um grande tabu, assim, pra mim por muitos anos. Então, meu pai, quando eu tinha 15 anos, faleceu com câncer, e por causa disso eu acabei entrando numa depressão interna minha profunda, assim. Eu não demonstrava, até porque eu sempre fui muito sorridente, né? Então, não mostrava para as pessoas não sabiam também, mas internamente eu estava completamente destruída, né? E por causa desse grande amor que eu tinha pelo meu pai, dentro inclusive de uma das terapias que eu acabei fazendo,
Agora, até faz pouco tempo, eu acabei descobrindo que toda a minha missão de alma, né, meu reencontro com a minha essência e esse encontro com a espiritualidade se decorreu do que aconteceu comigo lá no passado, porque nada é por acaso, né, Gi? E as Né? coisinhas, elas estão bem sincrônicas. E acabou, então, que por causa disso, eu acabei buscando esse contato com meu pai, né? A minha alma desejava esse contato com meu pai, queria buscar isso de qualquer maneira. Então, eu tava numa dor tão grande no momento da minha vida que eu acabei me abrindo pra isso. Foi aquela coisa, né, que a gente tava conversando antes nos bastidores. Nós fizemos 1 horinha de podcast antes aqui de começar. Um pouquinho antes. Mas se a gente às vezes não se abre, né, pra buscar as informações pelo amor, a gente vai buscar pela dor. Sim. Né? Eu então tava com muito medo, não fui pelo amor, eu acabei tendo que ir pela dor. Então, quando eu tava num momento muito desafiador da minha vida, que passamos por vários, claro, mas foi um daqueles, eu acabei buscando, então, auxílio, eu acabei encontrando o reiki, daí dentro do reiki eu acabei entendendo sobre as frequências, sobre as energias, sobre as vibrações, sobre como é que funcionava nossos chakras, nosso campo etérico, né? E isso fez com que eu perdesse, inclusive, um pouco do medo dos espíritos. Né? Porque a gente tem muito medo, porque a gente acha que tudo que é espiritual é espírito, Uhum, né? é. E daí, As então. pessoas desconhecem, né? E aí acabam falando o que pensam e até ficando com medo, né? Eu conheço assim, algumas pessoas que têm tanta sensibilidade, são tão intuitivas que elas fogem disso, né? E assim, eu vendo que isso poderia evoluir elas, né, num salto muito rápido e muito grande, e as pessoas ficam ali fugindo disso, né? Mas eu acho que mais é medo. E o que é o mais importante também, por isso que eu me interessei tanto assim por trazer esse teu assunto, Hum, é as pessoas conhecerem mais sobre o todo, sobre a espiritualidade não é só sobre religião, né? exato. Existe algo maior, né? O que é esse algo maior, né? Para você é uma coisa, para mim é outra, para fulano é outra, mas as pessoas precisam também ter essa informação, não buscar só isso lá na religião que elas escolheram, né? É. Então, eu acho que cada um de nós tem essa centelha divina que a gente chama, né? Então, uns consideram essa força, essa energia maior como Deus, né? Uns como Alá, Uhum. alguns como Jesus, alguns como o universo. Mas o importante é que isso existe e não temos como negar. A ciência já tenta explicar sobre isso e às vezes não consegue chegar no ponto específico. Mas tem muitos experimentos que já foram feitos com relação a esse nosso comando extrasensorial, que seria, né, comandado pela nossa glândula pineal, né, Uhum. nosso sexto sentido. Isso. Isso é uma condição que você se colocou, tipo assim, lá na tua adolescência, na tua infância, você tinha alguma sensibilidade que você notava que daí agora você percebe que isso faz todo sentido? Com Ou, eu certeza. enxergava espíritos, eu sentia alguma coisa, como que foi assim? Com certeza. Então, assim, quando eu era criança, eu não lembro de ter visto espíritos, tá? Eu nunca tive contato, assim, ver espíritos fisicamente. Mas eu sempre vi muito por tela mental. E eu recebo muitas informações, como se fosse nos pensamentos. Sabe quando tu tá em casa e está pensando alguma coisa? Hum, E tu já parou pra observar que às vezes tu não está realmente racionalizando, tu não tá pensando, criando, tu não está criando o pensamento. sim, Tu parou para pensar simplesmente. naquilo, né? Não, tu não parou, tu tá ali, às vezes tu tá tomando banho. Eu gosto de usar o banho como um exemplo bom, por quê? Porque a água, ela é uma condutora muito grande de energia. Então, toda vez que a gente tá ali, às vezes, lavando louça, às vezes a gente tá tomando um banho, né? Ou às vezes a gente tá no mar, ou a gente tá na piscina, tá na banheira. Quando a gente tá em contato com a água, quem já tem uma sensibilidade maior com a espiritualidade, né, com o universo, com essa conexão maior da intuição, a gente capta muita informação dos nossos mentores espirituais, às vezes da nossa própria alma, tá? E por que isso? Esse ensinamento eu recebi da minha alma, tá? Eu tava tomando um banho um dia, e isso que eu ia falar, que às vezes a gente recebe as informações e a gente não percebe, na verdade a gente não tá pensando. A gente Uhum. não tá, tipo, racionalizando e criando um negócio. A gente recebeu, às vezes, um insight, que as pessoas falam, né? Ah, recebi um insight e tô recebendo. Agora a moda é essa, né? Agora a ideia é um insight, né? Aham. Na verdade, esse insight tu tá trazendo de algum lugar. Porque tu não estava pensando em criar aquilo. Aquilo veio do universo. Tanto que as ideias, as grandes tecnologias que temos hoje em dia, elas vêm do universo. Elas Uhum. estão sendo enviadas, às vezes, pela tua família estelar, pelos seres galácticos. Entendeu? Inclusive, tem um cliente meu, que ele trabalha com tecnologia avançada. É,
eu não vou falar, né, maiores informações, mas ele me procurou uma época para fazer atendimento com a leitura dos registros acásticos, e dentro dessa terapia, acabou que eu consegui fazer esse contato com ele e ele entender, então, sobre o projeto dele, o porquê que ele estava criando, as coisas que aconteciam meio que fora do comum, assim, que ele ficava, gente, isso não pode estar acontecendo. E eram as próprias comunicações para ele entender o que ele tinha que produzir. Então, as ideias que ele tinha muito fora do contexto do que ele tinha estudado, inclusive. Mas essa pessoa, ela tem uma certa facilidade, assim ou não? Qualquer pessoa pode ter essa. Qualquer pessoa tem essa conexão, Então, quando eu era criança, né, voltando então pro assunto, porque quando né? eu vejo, a gente já Agora começa a vai puxar longe. vários gatilhos. Quando eu era criança, eu tinha muitos devaneios, que eu falo, né? Às vezes eu tava brincando, e quando veio, eu tava ali, às vezes, entrando dentro de um túnel, umas viagens, é como se eu estivesse num lugar, de repente eu tava num outro, e a gente sabe, naquele mundo de fantasias Uhum, que a gente cria. Às vezes eu tava no meio da natureza, sei lá, numa cachoeira, e daí quando veio, eu ficava fantasiando que eu tava interagindo com fadas, com gnomos, com coisas assim que é fora da nossa realidade. Só que como a gente uhum. assistia muito desenho animado, né? E essas historinhas eram muito contadas pra gente também, tu fica ali tentando racionalizar, não, né? Fica entre uma coisa e Uma outra, né? coisa e Ali no outra. pensamento. Mas eu costumo dizer que se existe, escuta isso, se existe no desenho, ou se existe nos filmes, principalmente os de Hollywood, existe em algum lugar. Não, eu fico pensando igual aquele filme O Avatar. Como é que a pessoa criou aquilo ali? Né? Da onde veio aquela inspiração? Tu vê que é Ela, algo, são os mínimos os detalhes, mínimos não é uma detalhes. coisa feita aleatoriamente. Todos os detalhes são pensados. É. E assim, hoje em dia, eu sei que às vezes a gente fala sobre essas coisas, assim, parece muito surreal, parece até meio loucura, né? É, sim. Mas como eu tenho muitas experiências com relação a isso hoje em dia, eu não tenho mais como negar isso, Uhum, né? Porque eu já tive muitas confirmações no decorrer da minha trajetória, né? Até com depoimentos das pessoas, assim, de tipo, eu fazer um acesso na pessoa e canalizar ali a informação do ser estelar, né? Da família estelar dela, um ser completamente diferente, né? E depois a pessoa fala assim: nossa, eu sonho com esse ser a minha vida inteira, desde criança. olha. Então, assim, como é que eu saberia sobre isso? E da onde que eu teria tirado essa figura se a pessoa mesma conhecia? Sabe? Então, assim, tem muitas histórias. Então, quando eu era criança, eu já tinha, assim, alguns contatos, né, algumas visões, recebia algumas informações, muitos entendimentos das coisas que eu passei, né? Que eu estava passando às vezes. Às vezes eu percebia, às vezes, que parecia que eu não era criança. Eu fico lembrando agora, Uhum. é como se eu realmente conseguia acessar a minha fonte, né, da minha própria alma, né? Porque a nossa alma, às vezes, ela é muito antiga. Então, eu recebia muito apoio da minha própria alma e dos meus mentores ali. Às vezes, eles me davam orientações. E isso me ajudou muito, né, naquela época, a superar tudo que eu Na acabei época você não experienciando. entendia, Não. né? Agora fica mais claro. E acabou que depois que eu fui fazer o curso de leitura de registros acásticos, me ampliou uma visão muito maior. Eu comecei a entender, então. Né? Porque eu já tava naquela coisa de, tipo, ver números repetidos, né? Uhum, Via os sinais aqui e ali, tipo, já entendia que existia um outro mundo se uhum. comunicando com esse mundo físico. Mas quando eu fiz a leitura né, o curso de leitura, daí realmente as coisas começaram a fazer sentido, eu comecei a me conectar melhor, começou a ser mais claro, mais fácil, né? O que que seria essa leitura? É leitura da alma, né? Que você diz ali, Eu que chamo é, de leitura de alma. é leitura de alma, mas aí como é que é esse nome que você falou? Akáshicos. Acásticos. Isso. O Akasha, tá? Eu gosto de explicar o Akasha na visão que a gente tem hoje em dia, né? Que todo mundo é muito Sim, conectado com a internet, sim. né? Então, assim, o Akasha, ele é como se fosse um drive, tá? O drive onde tá todas as informações, né? A gente bota lá na nuvem nossas fotos, nossos vídeos. Uhum, Então, o drive, o Akasha, ele é como se fosse esse drive do universo, onde está contido todas as informações, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, uhum. E tá? de vidas passadas também, isso? Vidas passadas, tudo que existe no universo. Por isso, assim, ó, eu falo que é leitura de alma para as pessoas, às vezes, entender mais ou menos o que que é, porque elas escutam Para ficar registros mais acásticos, claro, elas não né? fazem ideia do que é. Sim. Mas, na verdade, a gente não faz só a leitura de registros da alma da pessoa. A gente pode fazer de um animal, a gente pode Hum, fazer de um local, uhum, né, de um lugar, enfim. Tudo que existe está registrado numa caixa, tá? Como se fosse um bloco de com todas as informações. Então, o que eu faço é entrar em estado de consciência, me conectar com o campo de informações dessa pessoa, e a partir daí, os mentores dela vão me orientando e a gente vai trazendo as informações que tu precisa saber. Então, assim, às vezes tem vida passada, claro que a gente tem. sim. Só que às vezes não é necessário tu acessar isso nesse teu momento. Uhum, Às vezes sim, porque às vezes o que tu passou no passado
criaram ressonância com crenças que tu tem hoje pela história de vida dessa vida. Então tem, às vezes, algum contexto que fica bloqueando a nossa existência aqui, entende? Sim. Então eles só abrem vidas passadas se tu precisa de um entendimento maior. Às vezes aquela coisa, tipo, ai, tem uma pessoa na minha vida que as pessoas dizem assim, ai, não sei, que essa pessoa, que ela não sai, que ela não fica. Então, assim, vamos tentar acessar, às vezes, o porquê, né? Qual é a informação que esse ser veio te trazer. E acontece de, às vezes, a pessoa chegar para você querer informações e não abrir, e você não ter nada sobre ela, ou não for permitido mostrar coisas para ela. Acontece isso? Assim, comigo não aconteceu. Mas já tenho casos de colegas, minhas terapeutas, que, olha, abri e Nada. simplesmente não veio nada. Uhum. Porque geralmente a pessoa. Pode acontecer isso, que a pessoa não tá pronta e não tá preparada pra informação, ou, né? Pra mim não aconteceu assim. Mas já aconteceu que o que eu faço? Eu primeiro me conecto com o campo e eu vou trazendo tudo que eles querem trazer. Né? Vou falando tudo que tá acontecendo, tudo que tem que vir à tona, enfim, coisas que tem que ressignificar, E se a resolver. pessoa tem que estar presencialmente contigo ou Não, online? online. Eu faço muito online, muito Muito online. bom. E daí eu faço, ali veio, beleza, veio tudo que precisava. Daí eu falo pra pessoa, agora não tem mais informações. Se tu quiser fazer alguma pergunta, né, daí eu deixo aberto pra 3 perguntas. Quando eu faço gravado, que é o que eu mais faço, inclusive, até porque daí o áudio fica pra ti, tu vai ouvir outras vezes, porque é atemporal. Então pode ser que tem coisas que vão fazer sentido agora, tem coisas que vão fazer sentido lá daqui 1 ano, 2 anos, e vai ser tão poderoso quanto, né? Ou às vezes fez sentido agora, mas lá na frente vai fazer de uma forma Sim. diferente. Sim. Então, daí eu abri a parte das perguntas e eles falarem assim: ah, o que a gente precisava falar sobre isso, na verdade, já veio Já dentro do foi. contexto da leitura. Ou a gente não vai abrir sobre isso, mas eles me deixam, às vezes, jogar uns oráculos para trazer uma consciência, né, diferente ou maior com Uhum. relação àquele processo. Mas, assim, de não falar nada sobre isso, não. E geralmente eles trazem muitos ensinamentos, tá? Porque, assim, eles não podem tirar o nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão dizer assim, Gisele, faça tal Faz coisa, isso, é. né? Isso nunca vai E as pessoas acontecer. vão esperando isso. Ah, Porque, muito. porque hoje as pessoas querem a resposta para as coisas, né? Sim, Ou sim. elas Querem querem pronto. que alguém resolva, que o terapeuta resolva a vida delas, ou acaba levando. Não, com as pessoas que fazem terapias aí 2, 3 anos, porque levam a terapia como muleta, né? É. Mas as pessoas elas acham que tudo é mágica, né? E a É. gente tá nesse universo hoje em dia do sistema que é tudo muito instantâneo, muito rápido, né? Eu tô ali olhando teu vídeo, porque eu arrasto, quando vejo eu tô em outro É? lugar, quando vejo eu tô assistindo um vídeo, quando vejo eu tô fazendo uma atividade, e é tudo muito dinâmico hoje em dia, Uhum. né? A gente tinha a impressão que antigamente parecia que eram as coisas mais devagar. E aí eu vejo hoje que essa questão da evolução, a nossa busca por uma evolução espiritual, principalmente, ou até nessa busca pelo autoconhecimento, hoje está muito mais fácil, mas ao mesmo tempo, se desviar desse caminho também está fácil, porque, né, essa loucura da rede social ali, do imediatismo, do não viver e postar, né, porque você acaba às vezes não vivendo aquela situação ali, mas está preocupado em fazer uma postagem daquela situação, ao Uhum. invés de sentir, presenciar, vivenciar a emoção daquele momento. Então eu vejo também as pessoas nessa busca e ao mesmo tempo num Essa afastamento, confusão, né? uma Vira uma confusão, confusão. porque é assim, até eu vejo por mim, hoje eu consigo. Também tive algumas situações, eu tive que buscar o meu autoconhecimento, buscar a minha conexão com a minha essência. E isso foi muito difícil, é difícil até hoje. Mas eu vejo que é muito fácil também de dispersar essa, essa evolução, né? Esse Sim. processo, na Uhum, verdade. uhum. Muito fácil de dispersar. Não, vou aqui por esse caminho aqui que é mais fácil. Eu vou fazer uma terapia, vou lá ver se ela me responde alguma coisa, né? Você nota que as pessoas estão nessa confusão de não sabem nem onde estão. Sim, total. Totalmente. Até porque hoje em dia tem muita gente falando também sobre isso, né? Então, assim, a gente tá vivendo uma transição planetária, tá? Então, assim, muitas pessoas estão despertando para esse mundo, né? Eu digo que a gente tá entrando na era da espiritualidade, Uhum. né? Então, assim, antes a gente passou pela era da informação e agora estão falando a era da tecnologia. Sim, a era da tecnologia, mas por quê? Porque a gente tá expandindo muito nossa espiritualidade também. E isso tá Verdade. começando a vir muito à tona, né? A gente tá Uhum. expandindo como consciência, porque assim, tudo é energia. Então, se tudo é energia, tudo é frequência. Se tudo é frequência, tudo é consciência. A gente tem uma consciência que habita o nosso corpo físico. Então, Ela se é muito complexa, gente.
Nossa, sério? Olha. Então eu tento trazer de uma forma tão simples para as Não, pessoas. não, eu tô entendendo tudo, só Mas, não, eu tô entendendo, eu só penso sim. assim, é muita coisa, né, que É. acontece que as pessoas não eu não vejo as pessoas interessadas, sabe? É por isso que eu te falei, a gente tem que falar mais sobre assuntos Uhum, assim, e mais claramente, como você fala, para as pessoas se interessarem e, sim. na verdade, não é nem se interessarem, entenderem que é assim Mas que acontece. Mas sabe por que que acontece tudo isso? Porque a gente está inserido dentro de um sistema há milhares de anos Verdade. que mantém a gente entretido o tempo inteiro. Então, o próprio celular, a internet, essa tecnologia que a gente usa com tanto benefício às vezes pra gente, né? Porque a gente acaba trabalhando, ganhando dinheiro, estudando, né? É uma grande ferramenta. Só que ela também é uma ferramenta para afastar a gente da nossa própria essência. Porque, que nem você falou, a importância da gente parar, às vezes, um pouquinho no nosso dia e se conectar com o presente. A gente não consegue se conectar, às vezes, um minuto com o presente. Hum. A técnica do mindfulness, né, que a gente aprende dentro da meditação, é uma técnica para justamente fazer tu focar com esse momento do agora. É tu sentir, é tu experienciar, é tu expandir isso, esse momento, é tu viver o momento do agora. E é só dentro desse grande momento do agora, que às vezes um segundo pode parecer uma meia hora, que tu recebe realmente essas informações, essa conexão maior com a tua essência, com a tua alma, com os seres extra físicos que estão aqui nos acompanhando e nos ajudando nessa transição planetária também. Quando eu vi uma postagem que me chamou a atenção pro teu conteúdo ali, foi a do extraterrestre, né? Uhum. Que saiu aquela reportagem falando dos Estados Unidos. É os Estados Unidos. E aí, Um grande marco para nossa pô, sociedade, aí eu fui lá inclusive. e falei assim, por que ela tá falando sobre isso, né? E aí você coloca ali que há tempos você já falava, que existe, que você teve esse contato? Uhum. Como é que foi esse Não é contato? um contato físico, né? Como é que São isso aconteceu? contatos extrasensoriais, vamos dizer assim. Uhum, Então, quando eu tô fazendo as minhas meditações, quando eu tô conseguindo entrar nessa conexão maior espiritual, né? Porque a gente aprende daí a elevar a nossa frequência, porque, como eu falei, tudo é frequência. uhum, E se frequências são consciências, de acordo com essa consciência que tu carrega, são os seres que tu vai estar se sintonizando. Então, se tu fica ali, às vezes, só olhando bobagem na internet, né? Sei lá, músicas que te deixam numa vibração baixa, numa frequência de tristeza, de raiva. Enfim, tu tá conectado com coisas que te deixam numa situação densa, né? Tem uhum. ali a tabela de frequências de Hertz, não sei se você já ouviu falar. Já, já. Então, Uhum. né, tem as emoções e tal, então elas são medidas assim. Então a alegria, né, o amor vibra muito alto, né? E a tristeza, ali o medo muito baixo. O nosso planeta ele vem de uma consciência mais baixa. E a gente está então agora o planeta inteiro está evoluindo, né? Tem um aparelho que se chama nossa, me deu um branco agora. Eu Logo falo, eu vem. falo ressonância Schumann. Hum. Ressonância Schumann é um aparelho que mede como se fossem os batimentos cardíacos da Terra, sabe? Uhum. Então ele fica medindo as frequências do planeta. Então antes a gente estava em frequências de 7 Hz. Isso é frequência total de medo, Sim, na sabe? época da pandemia até eu li sobre isso, né? Que Uhum. algumas reportagens traziam relacionadas à espiritualidade, frequência e tudo mais, traziam que o mundo estava vivendo nessa frequência baixa, né? E daí, a pandemia já foi uma das ferramentas importantes que a gente teve para dar um salto quântico, né? Para dar Sim. uma despertada, que também eu sinto que não funcionou muito bem, mas enfim, Nossa, eu foi. também, ainda bem que eu também sinto isso. Mas, de certa forma, foi um período onde as pessoas se obrigaram a olhar para elas, olhar para as pessoas Uhum. que conviviam com elas, a olhar para a vida delas, né? Foi então um momento importante. Muitas pessoas se descobriram, se redescobriram na época da pandemia, É. né? Então, assim, não podemos negar que realmente teve um grande mexe dentro da sociedade. Eu acho que Mas não como foi o planejamento, É, né? é. Eu Acredito, tenho essa sensação. Mas, como temos nosso livre-arbítrio, né, e já estávamos numa consciência inferior, como vamos também cobrar das pessoas que não têm informação que Exatamente. evoluam tão rápido sem informação? Não existe evoluir Exatamente. sem, né? Então, o planeta Terra, ele vem se expandindo, né? Porque abriram-se portais, enfim, alinhamentos, isso vai trazendo uma frequência diferente. A gente está recebendo impulsos diferentes do Sol central, da estrela de Alcione, né? Então, vários lugares que estão ajudando nós nessa transição planetária, tá? Muitos seres de outros planetas que estão junto com a gente nessa evolução. Porque para eles também faz sentido que a gente evolua, né? Porque somos todos um complexo, então se a Uhum. gente expande aqui em energia, ajuda eles também a continuar a evolução deles, tá?
Então, a gente está se evoluindo e as pessoas automaticamente estão sendo obrigadas a evoluir, né? Porque as vibrações, as frequências estão elevando. Então, por isso que tem muita gente com ansiedade, com depressão, né? Nossa. Passando por várias dificuldades. Por quê? Porque a gente está num momento de se reconectar com a nossa essência, né? De buscar mais essas informações, de entender. E esse sistema que antes, às vezes, bloqueava a gente de algumas informações, não estão mais conseguindo esconder. Inclusive por causa da tecnologia que a gente tem hoje em dia, Uhum. né? Então, assim, vê uma nave, vê um negócio estranho, às vezes consegue gravar, às vezes não, mas as pessoas se comunicam, trazem informações, questionam, muitos Fica aquela coisa, questionamentos. não é, não é. Exato. Né? E essa publicação, inclusive, que eu fiz, eu considero um grande marco, né, para nossa sociedade, porque foi a primeira audiência aberta que falaram sobre isso. Porque isso já existia, se tu olhava se Sim, há procurasse no quanto canal de tempo? Né? YouTube. Não, e no canal de YouTube tinha várias pessoas do, do, do serviço secreto, Aham. dos militares, sei lá, pessoas que já tinham vindo falar sobre esse tema, né? Alguns abafados, mas de repente eles abrirem para a sociedade. Então, assim, daí eu me questiono também: será que eles estão realmente querendo trazer as informações pra gente de uma forma saudável, da forma que deveria ser? Ou eles vão usar também isso como mais uma ferramenta para levar pânico para as pessoas e manter a gente nessa prisão da vibração do medo? Se for analisar, a cada pouco que a gente passa na nossa sociedade, tem até um meme que me mandaram na internet que mostra assim, né, como se fosse assim um ser humano com os olhinhos aqui sendo hipnotizados, Uhum. né? E daí primeiro eles mostram aqui a pandemia, né, como se fosse daí depois é o negócio da vacina ali, né? Uhum. Daí agora tá vindo, né, as Os naves extraterrestres. espaciais. Ah, tá, como se estivesse Então, manipulando a como se população. cada momento eles estão tentando manipular a gente para manter Uhum. algum pânico, alguma coisa. E isso mantém a gente numa frequência É. também. Entende? Então, assim, a gente precisa buscar as informações que sim existe. Eu acho que não, eles não vão conseguir fugir, sabe? Assim, eu acho que não, é uma. Eles estão tentando se esconder, mas não vão conseguir fugir disso acontecer, desse contato ter, de ficar cada vez mais claro que existe. É, A gente cada vez mais ter esse contato visual mesmo. sim. Assim, eu entendo que, da mesma forma que existem humanos bons e humanos ruins, Uhum, né, de índoles, os seres uhum. extraterrestres também, né? E existem pessoas, né, no sistema que estão conectados com seres Sim. malignos e uns com seres, né, da luz, do Uhum. bem, que querem realmente trazer essa evolução para as pessoas, né? Então a gente tá meio que nessa discussão, nessa luta do bem e do mal. E isso existe de diversas formas aqui na Uhum, dualidade, com certeza. né? Então, quando eu falo em ter esses contatos, por exemplo, quando eu faço uma leitura de registro, né? Antigamente eu não tinha contatos assim mais sutis, vamos dizer assim, né? Só que daí, ao decorrer do tempo que eu fui também expandindo minha consciência com relação a tudo isso, limpando mais meu campo, né? Então, cuidando com o que eu ingiro, com o que eu, né? Com como eu me nutro, né? Como eu nutro o meu corpo. Isso não quer dizer só comida, né? Uhum. Alimentação, isso é tudo. É música, é pessoas, é coisas que eu estou buscando na internet, que eu estou estudando, meus momentos de silêncio, meus momentos de interiorização também para limpar e ressignificar as coisas que eu também carrego aqui como ser humano, né? Que todos Sim, né? nós temos, né? Não somos perfeitos. Ninguém é, né? Eu digo inclusive para os meus alunos que a gente não seja perfeito, porque depois que a gente for perfeito, a gente não vai estar aqui. Ah, não, Porque a gente está daí aqui para não é para esse evoluir. mundo, exatamente. Então, Aqui, que a gente não seja aqui é uma perfeito mesmo. escola, né? A gente não tem que ser perfeito, né? A gente É. tem que ser a gente. Eu acho que é aí que tá a questão eu falo que a gente tem 24 horas do dia, né, para poder evoluir, ser uma pessoa melhor, ou vamos lá, vamos dar um passo a mais. Mas as pessoas não despertam para isso, né? Ainda estão muito, nossa, Engatinhando um pouquinho, parece né? que a passo de formiguinha para entender que a gente tem as ferramentas, né? Claro, se você pode se conectar da maneira que você achar conveniente, né? Pode ser na tua espiritualidade, pode ser na tua intuição, né? Na tua meditação, no teu silêncio, mas buscar pelo menos essa evolução. Não só espiritual, emocional, como você falou, você vai se nutrir de coisas boas, né? Hoje a gente está muito intoxicado, por quê? Relacionamentos tóxicos, as músicas que não existem, não tem mais música boa para a gente ouvir uma música boa, a gente tem que buscar, né? Não tá assim, não tem com facilidade. A internet também vem para poder ajudar, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim.
Então, você está rodeado de coisas tóxicas e de situações, né? Onde a Uhum. gente vai vivendo, talvez, momentos que você fica com aquela nuvem e tu não consegue visualizar fora daquilo ali, né? Mas olha como é interessante, né? Porque eu costumo dizer assim, que não existe certo ou errado. Existem resultados diferentes. E a gente tem o nosso livre-arbítrio o tempo inteiro para fazer as nossas escolhas. Com Só que certeza. daí a gente às vezes opta por coisas que não estão nos agregando, não estão trazendo realmente a paz que a gente quer, o relacionamento saudável que a gente quer, Isso. a saúde que a gente quer, o entendimento do que está acontecendo que a gente quer, né? Só que assim, as pessoas elas trabalham, elas ganham dinheiro. Só que daí às vezes elas vão lá na baladinha, gastam R$ 500, elas vão não sei aonde, gastam não sei quantos reais, pra sempre buscar prazeres momentâneos. Uhum. Então Externos, né? elas podiam pegar esse dinheiro às vezes e buscar algo diferente, que realmente traga conhecimento e informação pra elas útil pro desenvolvimento delas aqui e pra expansão delas aqui, porque esse momento que a gente tá vivendo na Terra é único. E essa experiência que a gente tá tendo é única. E tu pensa que tudo que a gente tá fazendo aqui hoje está sendo gravado nessa caixa do universo. Hum. E as pessoas acham que não. E depois elas têm que voltar aqui ainda pra repetir e resolver o que elas não resolver agora. Meu Deus. É bem por aí, é assim, é um despertar mesmo pro agora, né? Porque eu vejo também muitas pessoas buscando no externo, né, a felicidade, o sucesso. Ah, eu vou fazer, eu falo muito do trabalho voluntário, eu vou. O que você faz para ajudar o próximo, né? Eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, ou quando eu conquistar tal coisa, ou quando eu tiver essa condição, né? E a gente tem aí E a vida é agora e meu tá Deus, a gente tem muitas passando possibilidades, né? Você pode, sei lá, ajudar as pessoas com uma ligação com um hoje, sorriso no com uma rosto, mensagem, com um com um bom abraço, dia. né? É. Então, nossa, assim, eu sou muito grata porque ultimamente eu tenho muito essa percepção, sabe? Mas eu tive que também buscar algumas ferramentas e buscar entender algumas questões minhas, como você falou, né? Eu sou um ser humano. A gente buscar as nossas questões para despertar para isso. Você teve que ter a dor, né? Uhum. Para despertar para essa tua expansão da É. consciência, né? Não, e é pra te ver como assim, nós estamos sempre em constante evolução. E a gente tá aqui num lugar onde é cíclico, tudo é cíclico, tá? Então, as próprias acessos das nossas emoções, às vezes muda a lua, muda não sei o quê, né? O Sim, movimento que tá acontecendo essas no macro dá influências. uma influenciada no nosso micro também. E a gente também passa pelos nossos processos. Então, não é porque eu tenho a informação que eu busco pela minha expansão que eu não passo pelos meus processos mais. Eu já passei por muitos, mas eu ainda passo. Uhum. Inclusive, eu achei bem interessante, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Que eu tava passando por um processo meu interno, normal, né? E quando eu passo pelos meus processos, eu choro muito. Parece que eu tô na TPM, até vou dar uma olhadinha lá na tabela, ver se eu tô ou não tô. Porque eu choro mesmo. Acontece isso às vezes, né? Claro. E daí, só que hoje em dia, claro, eu tenho uma conexão com a Sim. espiritualidade. Então eu me conecto, eu peço orientação, eu peço que, né, que me guie, enfim, qual a ferramenta que eu faço, o que eu uso pra mim, enfim. E daí eu acabei, tava num processo desses, acabei fazendo uma meditação pra mim e me veio na cabeça assim: pega o celular e grava. Porque às vezes eu faço e eu não gravo, né? Tipo, é uma coisa pra mim, então eu Uhum. faço ali, resolvo o que eu preciso resolver, deu. E veio assim, grava. E eu já gravei alguns atendimentos meus, mesmo, meu pra mim mesma, né? Uhum. E acho bem interessante, porque todos que eu gravei sempre tinha algum ensinamento maior. E eu falei, tá bom, vou pegar o celular, então vou gravar. Daí eu sentei na cama e comecei a fazer o acesso, e nisso eu fiz uma canalização de Jesus, Olha. né? E a energia, a frequência dele é inabalável, assim, não tem como duvidar que é ele, né? Porque a gente sente um Uhum. amor extremamente expansivo, assim, que a gente chora de gratidão e de amor por absolutamente mais nada, entende? Então, assim, diferente do choro, às Nossa, vezes mas do é um dor, do acesso sofrimento, muito genuíno, né? Até aquela muito. coisa assim, muito E é muito sensível. incrível, porque daí eu fiz, né, a canalização ali, então começou com as mensagens, os ensinamentos de Jesus e depois continuou com os ensinamentos da minha própria alma. Daí eu encerrei e tal, e daí me veio no outro dia assim, cara, eu vou falar para as pessoas, né? Porque quando vê eu tô passando por isso, e pode ser que várias pessoas estejam passando por isso, né? Então eu vou dizer para eles que eu recebi uma canalização de Jesus, quem sabe pode ajudar eles também, né? E Uhum. como eu não tô mais fazendo as lives semanais, só que eu tava muito abalada ainda emocionalmente, eu tava ainda no meu processo, então eu ia tentar gravar o vídeo e eu começava a chorar. E eu pensei, cara, vou gravar o vídeo chorando, nunca fiz isso, né? Porque eu sou uma pessoa super alegre e tal, então tô sempre mostrando esse meu lado alegre, feliz e tal, até pra mostrar motivação pras pessoas, que é uma frequência que Uhum. eu gosto de levar. Só que me veio, não. Tem que gravar a realidade. Então tá bom. Eu botei a câmera ali, comecei até.
falar achando que eu ia conseguir. E daí eu já desabei em choro, mas daí trouxe a explicação, trouxe o ensinamento, daí falei um pouquinho e falei, quem quiser receber o áudio com a canonização de Jesus, me manda mensagem. Daí foram muitas pessoas que vieram pedir, e todo mundo depois me dando feedback. Nossa, eu chorei horrores, nossa, me ajudou horrores, nossa, chegou no momento certo, nossa, não sei o quê. Então eu fiquei assim, É que uma máximo. mensagem, então, que tu É, recebeu, eu já assim. recebi várias, né? Mas essa, tipo, aconteceu isso, assim, que então às Uhum, vezes a gente não, né? Só de eu ter tido a coragem ali, às vezes, de mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar que, gente, eu também estou no caminho. uhum. Todos aqui estamos no caminho. Né? Não é porque eu tenho, às vezes, mais informação, que eu dou curso de espiritualidade, que eu ensino as pessoas a fazer os seus acessos, a ter essa conexão maior com o universo, que eu também não passo pelos meus Sim, perrengues aqui, e pelos meus talvez BO. até mais, né? Porque você tá ali, como eu vi num vídeo que você colocou, né? É uma escola. A gente tá aqui vai passar por várias provas, né? Várias. Dificuldades, onde você vai ter que depois fazer a prova, passar pela prova ou não, né? Ter aprovações e tudo mais. É. Então, é mais ou menos nesse sentido, eu acho que vem também o teu aprendizado, né? Você também tá aqui. Se não tivesse aprendido tudo, não estaria mais aqui, né? Exato. E, assim, muitas coisas que eu vivi no passado, desses perrengues que eu passei, Uhum, hoje em dia, muitas pessoas que chegam até mim, às vezes, para os atendimentos, elas estão passando pelo que eu já passei, e para mim fica olha. muito mais fácil poder ajudar, até Uhum. porque não que eu não conseguiria ajudar se não tivesse passado, porque tem muitas pessoas que passam por coisas que eu não passei. Só que eu trago a informação, né, da Uhum. espiritualidade, né? Eu sou guiada. Mas quando eu já passei, de eu poder olhar pro olho dela e falar assim: eu sei o que tu tá sentindo, porque eu já passei por isso. Nossa, isso gera uma conexão tão grande. É, Porque quando tu tá ali com a pessoa, tu tá tá conectada com o ser conectada. dela, com a alma dela, com a emoção dela. Então, ela poder se identificar, ela chega até a relaxar mais e confiar. Não, então, realmente, então tu já sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, É. sabe? Então, e não que só vem pessoas me procurando, pessoas que estão mal, né? Tem gente que vem pra evoluir e expandir mesmo, né? Que Mas bom, que bom, né, que também tem isso. com certeza. Vou pedir licença para você para Claro. agradecer meus parceiros aqui. Gente, olha, esse podcast tá demais hoje, hein? Muita coisa, muita coisa. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros, começando pela Bem Eventos. Eles que trabalham com decoração, decoração de festas, eventos, decorações corporativas, eles que decoram aqui o nosso cenário também são nossos parceiros aí, estão sempre conosco. Muito obrigada pela parceria de vocês. Convidar você que quer ser um parceiro, patrocinador do Muito Mais Bela Podcast. Estamos aqui com conteúdos de valor, com mulheres que fazem a diferença, mostrando esse universo feminino tão complexo e maravilhoso ao mesmo tempo para todo o nosso público. Então, venha trazer a sua marca, o seu negócio, seu serviço, seu produto aqui para o Muito Mais Bela Podcast. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Agradecer também a parceria aqui dos Estúdios Forecast, onde nós fazemos a nossa gravação, o nosso ao vivo. O Estúdio Forecast está aqui esperando o seu projeto. Tem um projeto de podcast, programa, gravação de aula online. O que você precisar nesse sentido, o Estúdio Forecast vai poder tirar do papel o seu projeto e com certeza trazer para a realidade. Então, conheça também o Estúdio Forecast. Convidar vocês para acompanharem também o Opinião Feminina Podcast. É um podcast, é o primeiro podcast político feminino do Brasil. Então é um prazer para mim, eu estou à frente desse podcast também, trazendo mulheres que estão na política. Elas fazem a diferença lá também, mostrando a sua opinião, a sua voz, as suas experiências dentro da política e o que é o melhor. Para trazer informação para nós mulheres, para a gente se inteirar cada vez mais sobre a política, porque o tempo todo a política influencia no nosso dia a dia, e também para inspirar, motivar você, mulher, que pretende ou que se interessa em entrar para a política. Então, segue lá também Opinião Feminina Podcast. Essa semana, para quem está assistindo, que é do Rio Grande do Sul, então, semana de atendimentos de micropigmentação de sobrancelha, olhos, lábios e também harmonização facial em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, estarei lá fazendo os atendimentos. E também convidar vocês para conhecer o Instituto Reconstruir. É uma associação sem fins lucrativos, onde a gente atua fazendo o acolhimento de pacientes oncológicas e seus familiares. A gente oferece assistência psicológica, jurídica, apoio nutricional e um apoio para a paciente oncológica e o seu familiar. Então, convido vocês a conhecerem também esse trabalho. E é isso, convidar você para vir aqui trazer a sua marca aqui no Muito Mais Bela Podcast. Quase que eu falo o nome do outro podcast. Meu Deus. É isso que dá. Ju, vamos lá.
Leitura lá, das almas vamos lá. é os registros. Tá. Sim. Eu quero saber como que funciona o método DEM. O que que seria o método DEM? O método DEM. É um curso que eu desenvolvi. Na verdade, assim, ele vai virar um livro, né? Olha, Porque desde o início ele era um livro. Eu estava passando por um processo bem expansível meu de, né, conexão com a espiritualidade, entendendo todo esse mundo aí. E eu um dia sonhei, assim, eu dormi, sonhei com a capa do livro, eu me acordei com os mentores falando, ó, tu vai ter que escrever isso, isso e isso, colocar de forma racional como foi o teu processo de despertar, opa, o teu entendimento com relação a tudo isso. Então, começou a me vir muitas informações, assim, eu sentei no computador e comecei, né, a escrever tudo que eles estavam me mostrando, vinha muita informação ali na hora e tal. E quando eu tava quase terminando, eu percebi que, na verdade, ele não era exatamente só um livro. Ele era um curso, ele era informações importantes para as pessoas poder criar essa linha de raciocínio maior. Porque nessa época eu já dava curso de Reiki. E eu começava a perceber que as pessoas, às vezes, fazem um curso de Reiki, fazem um curso de barras, fazem um curso disso, um curso daquilo, mas elas não têm a base, elas não têm o ensinamento, o entendimento com relação a tudo isso. E que então faltava alguma coisa para elas entender realmente, para elas processar, para elas tirar as crenças, para daí elas conseguirem, inclusive, utilizar essas ferramentas ao seu favor, né? qualquer pessoa pode fazer, assim, Qualquer pessoa. pode ser. Todos nós temos essa mediunidade, essa conexão, essa facilidade, essa intuição, enfim. Sim. Todos nós, gente, somos médiums, tá? Todos nós somos médiums. Uns nascem com isso mais desenvolvido, mais aflorado, e alguns demoram um pouquinho, né, a querer se abrir para se desenvolver com relação a isso, devido às crenças, né? Enfim. Mas todos nós temos a capacidade de conseguir expandir esse nosso extrasensorial, Uhum. tá? E tem pessoas que vão desenvolver de formas completamente diferentes, tá? Então tem gente às vezes que vai ver mais por tela mental, que é muito o meu caso, escutar, mas não assim como se eu estivesse falando no teu ouvido, mas como se fosse uma voz dentro da tua cabeça, que é como se fosse o pensamento que tu não está racionalizando, que seria essa Uhum. intuição. Tem pessoas que começam, né, que abrem e daí vêm, né? Mas eu acredito que quem vê mesmo já tá preparado ou porque já tava na missão de vida ver, né? Por algum motivo. Então eu conheço várias pessoas que veem mesmo com o olho Uhum. físico. Eu não vejo. Já pedi pra me abrirem, mas acho que ainda não tô Ainda no não é meu o momento? momento, não. Mas é isso, né? Conforme a gente vai expandindo, vai entendendo, vai sabendo lidar com as situações, também a gente vai melhorando isso. Mas tem várias formas de a gente conseguir receber essas informações, né? Tem gente que às vezes é escrevendo, tem gente que é Uhum. desenhando, então, né, traz Sim. muitas coisas no Então desenho. acaba sendo tendo que se voltar para essa conexão, né? Para você no curso que você dá nesse sentido você vai leva a pessoa a ela ter uma conexão com ela mesma, com a essência, com a alma, Isso. como você traz ali. Isso, o que eu entendi que parte da minha missão aqui é despertar e conectar as pessoas. A partir do despertar e do conectar, ela tem a expansão. Então, o Hum. meu curso, ele chegou no início como DEM, né? Que seria Despertando o Eu Maior. E depois, quando eu comecei a dar o curso de leitura de registros acásticos, eu fui correr um dia e me veio na cabeça que o DEM também era Deus em mim. Hum. E a leitura de registros acásticos é esse passo maior, né? Que faz tu se conectar com esse Deus interno que a gente tem, né? Que todos nós temos. Uhum. Né? E também com esse Deus que é o que existe, que é o tudo que há, né? Então, é algo bem bonito, assim, que chegou pra mim, né? Que hoje eu posso ajudar as pessoas ainda mais nessa transição planetária, né? Que antigamente ninguém falava sobre isso. É. E hoje em dia tá todo mundo buscando Digamos informação que de tem uma alguma forma. facilidade para as coisas estarem acontecendo melhor É, agora, né? então eles falaram, tu está sendo instruída hoje para futuramente ajudar as pessoas que vão começar a despertar. Então eu tenho o caminho. Uhum. Só que quem vai realmente se desenvolver é você com as práticas, né? Eu vou te trazer o conhecimento, mas eu não tenho como fazer por ti, não tenho fazer como Não, por fazer por pegar pela ninguém, mão, né? Como diz. né? Mas assim, o atalho tá ali, né? E não é um atalho pequeno, é muita informação. Só que tu começa a se abrir para um mundo completamente diferente, tu começa a ver o mundo de forma diferente. E quando tu passa a ver o mundo de forma diferente, as coisas ao teu redor começam a mudar. É verdade. É só dar o primeiro passo. Essa semana eu estava conversando com uma amiga sobre isso, assim, né? Como a gente fica, por muitas vezes, procrastinando algo que a gente já sabe, né? Coisas assim que já te foram intuídas, ou você já fez, no caso dela, ela fez terapia, já entendeu várias coisas. E, assim, é muito claro, tipo, eu olhando para ela, falei, cara, por que que tu tá nesse enrosco aí? Porque não vai,
não dá o passo que tu tem que dar, assim, mas é muito mais fácil, né? Tô de fora, eu não tô ali não posso pegar ela pela mão, né? Não tô na vivência dela. Sim. Mas é interessante você olhar para a pessoa, acho que você talvez deve passar por isso, assim. Às vezes a pessoa tem tudo ali disponível, né? E por medo ou por várias crenças ou por outras questões, não segue, não expande, né? Uhum. Acho que essa seria a palavra até, Sim. porque aquilo ali ia ser algo tão transformador para a vida dela que fica ali ainda ruminando. É, isso que eu digo, às vezes a gente ainda tá com tanto medo de passar pra nova fase que a gente mesmo se boicota, né? É, Porque exatamente. assim, lá no meu YouTube, por exemplo, tem várias lives e conteúdos que eu deixo disponível gratuitamente para as pessoas. Então, assim, tem muito conteúdo que eu trago informações para poder já trazer uma expansão, né? Eu já contei várias vezes sobre alguns casos que eu tive de contatos extraterrestres com seres completamente diferentes da gente. E que antigamente, obviamente, eu teria medo se eu tivesse, né? E esse teu contato, então, a gente tava falando, você vê, já É, abriu eu várias linhas eu agora, voltei todas as porque eu telas vi, agora. eu voltei porque eu pensei, poxa, ela me convidou aqui porque ela ficou super interessada em saber sobre os extraterrestres e a Não, e gente vai nem é. para Ó, milhares de esse foi o mundos. pontapé inicial, cara. Depois eu comecei a ver um monte de coisa, não sei o que lá, conexão com as estrelas, mediunidade. Eu falei, e o quê? Essa aí tem muita coisa para colocar para Ah, fora. tenho. Não só a questão do extraterrestre, porque daí você estava também explicando que essa tua conexão não foi, tua experiência não foi com eles, não foi visual, Não nem foi física, física, né? não. Eu já vi nave, já vi, né? Não muitas, mas já vi. Mas os contatos que eu tive foram dentro de trabalhos espirituais que eu tava fazendo, Ah, sim, sim. né? É, mas é que é interessante a gente pensar, isso é uma informação que eu quero trazer para as pessoas, né? Pra gente trazer isso pro entendimento, porque eu demorei para entender isso. Sim, E importante. quando a ficha caiu, eu lembro que eu fiquei sentada na minha cama, assim, ó. Sério, acho que eu fiquei acho que uns 15, 20 minutos parada, assim. Às vezes eu ria, porque eu achava, meu Deus, que loucura. E às vezes eu pensava, não, mas isso faz muito sentido. E às vezes eu me emocionava de tipo assim, gente, é isso, sabe? Aham. Que hoje em dia tem gente que já entende isso, que já percebe isso, mas tem gente que ainda vê como eu via antigamente. Então, assim, todos nós somos extraterrestres. Você já parou pra pensar nisso? Todos nós somos Não. extraterrestres. Lembra que eu tava falando sobre a consciência? Uhum, Se a gente tem o corpo físico, a gente tem a mente que, né, e o cérebro aqui, que é como se fosse um computador. uhum. E a gente tem essa consciência que ela seria um extrafísico, ela que pega as captações, tipo assim, ó, a gente tem aqui a nossa consciência, tá? Uhum, Que daí ela tem todas as informações espirituais, tem, né, sem os véus, né, dos nossos esquecimentos. Tipo, ela tem conexão então com toda a nossa bagagem de todas as vidas que a gente teve. O nosso coração, ele capta essas frequências dessas informações e o nosso cérebro codifica as informações do coração. Olha que especial, tá? Eu aprendi isso com os meus seres iluminados. Em atendimentos, às vezes em aham, meditações, né? Vou tendo as informações, vou tendo os entendimentos, às vezes eu acho daí alguma informação, até alguma coisa científica na internet, uhum. nossa, bate Junta. muito, eu falo assim, nossa, é exatamente isso. É, então, assim, essa consciência extrafísica que a gente tem, ela, na verdade, é a nossa alma, né? Ela é uma alma. E as almas, se a gente já teve vidas passadas, ela tá vindo de algum outro lugar. E às vezes não é do planeta Terra, porque eu já acessei vidas de pessoas em outros lugares. Então, se essas pessoas que estão aqui encarnadas nessa experiência Física. física, né, nessa dualidade, tem essa alma que é extrafísica e é extraterrestre, todos somos extraterrestres, concorda comigo? Eu tenho que concordar. Então, assim, tem algumas almas que eu fiquei, né, tipo, pesquisando também informações, que teve pessoas que eu ouvi dizer que são almas que são daqui, foram criadas aqui, sempre viveram aqui. Mas muitos de nós, inclusive agora nessa transição planetária que estamos vivendo, são seres que vieram de outros planetas. E muitos que estão encarnados já estão preparados e foram preparados desde a infância, que é o meu caso também, Uhum. para a gente recordar situações e a gente está hoje em dia às vezes ligado a informações espirituais e terapias e tudo mais, porque a gente faz parte de um projeto Terra justamente para ascender o resto da população, para a gente se elevar em frequência e em vibração, né? Então, muitas pessoas que são de outros planetas estão aqui encarnados para poder ajudar o planeta nesse despertar justamente
dessa Pra fase que estamos evolução, passando. né? Tu já parou pra pensar que nunca tinham falado na televisão sobre naves, sobre extraterrestres? Não, Não acha até muito quando estranho, de repente, todo mundo começar a abrir é, essas informações pra humanidade? até teve, né, quando começou a aparecer, realmente, que teve aqueles casos que não tiveram como fugir, porque tem casos que estão gravados e tudo mais, né? Sim, e Então graças surgiu. à tecnologia. Surgiu. Só que tinha sumido, ninguém mais falava sobre, né? Ninguém mais falava. Aí Eles você vê tentavam ocultar, né? aqueles murmurinhos, porque a Rússia, porque os Estados Unidos, não sei o quê, né? Porque eles têm esse contato, e daí não querem, querem ter o controle, né? Então, tem tudo isso, assim, tem todo esse murmurinho, que não é à toa que tem esse murmurinho, sabe? É. Assim, para mim isso é claro. Uhum, Eu não digo que não existe, entende? Para mim é claro, sim. né? Se já aconteceu, já apareceu, de tudo. Então, mas eu também hoje consigo perceber que existe também um projeto para que isso não apareça, né? Porque a gente está evoluindo, mas existe também o outro lado querendo que a gente não evolua, né? Que não é interessante a gente Ah, evoluir, né? É interessante a gente estar ali, ó, como massa de manobra, controle. exato. Então, isso também eu acredito. Então, só que eu acho que está chegando a um ponto onde não vai mais conseguir, entende? Não vão conseguir, não vai. A tecnologia, principalmente, está vindo, tecnologia, inovação e tudo mais, está vindo de uma maneira tão forte. Essa inteligência artificial é uma coisa que as pessoas não têm nem ideia do que pode fazer com aquilo ali. Tem gente que nem percebe que isso tá tomando conta, assim, ó, nos É, e não tem mais arredores. como Está fugir. chegando aos pontos. E não tem mais como fugir. E olha só que interessante, né? Eu parei um dia pra analisar e pensei assim, caramba. Antigamente, na minha época de criança, a gente só tinha que lidar com o mundo físico da matéria, né? Tipo, a gente tava ali, interagia entre pessoas e tal. De repente começou a surgir o celular, que a gente foi programado, inclusive, pra se adaptar, e quando ele surgir, a gente já tá acostumado, né? Na época tinha o Tamagotchi, não sei se tu lembra. Sim, O sim. Tamagotchi já foi uma É invenção aos poucos, né? japonesa pra poder introduzir o celular. Daí, então, a gente começou a se adaptar ali com a tecnologia. Então, a gente começou a lidar com dois mundos. O mundo que hoje em dia tá muito forte, né? Que é o mundo da matéria e o mundo da do digital. Um virtual, E né? ainda tá vindo esse multiverso que eu acho extremamente perigoso para quem ainda não tenha tido, tipo, quem não despertou, quem não sabe lidar com esse mundo e com esse mundo, eu acho extremamente perigoso, Exatamente. mas enfim, né, a minha percepção. E Nossa, espero que eu eu esteja penso assim errada. também. Eu penso assim, eu acho extremamente perigoso também. É. E daí, agora a gente tá tendo que aprender a lidar com o mundo espiritual. Porque ele tá batendo na porta de todo mundo. É verdade. E eles não têm mais como negar isso. E é por isso que tá vindo essas informações também à tona com relação a extraterrestre e tal. Só que, claro, que eu acredito que eles vão usar isso de alguma forma pra deixar a gente em Com pânico. medo, né? É, tem histórias ali do Bluebeam, acho que é Projeto Bluebeam, umas coisas assim, que eles fazem até com tecnologia digital mesmo. Uhum. Aparece Eles podem botar até imagem de Jesus já pra testar e tal, Sim, essas é o coisas. que a inteligência artificial está trazendo, né? É. Não só na parte da escrita, mas visual também, né? Só que daí o que acontece? As pessoas, elas estão muito focadas na matéria. Então a gente aprendeu a lidar com a matéria física Uhum, e agora com o celular, né? Com a matéria digital aqui. Então, tipo, eu acredito no que eu tô vendo. uhum. Mas a gente precisa aprender a acreditar no que a gente tá sentindo. Isso E aí. esse é o nosso grande resgate espiritual. Porque pode aparecer ali uma holografia pra mim, que eu, inclusive, um dos meus clientes trabalha com isso. Uhum. Holografia, tipo, já de tipo, tu tá aqui, liga o aparelhozinho e se materializa ali a Gisele, eu vou fazer uma Sim, reunião contigo como pessoa na minha frente. E na verdade, tu tá lá lavando tua louça e tu tá aqui vestida de secretária, sei lá, é. entendeu? Então, é, se eu aprender a sentir as frequências e as vibrações, dificilmente algo holográfico vai me iludir. Porque eu já sei a sensação e a diferença com relação a isso. E isso nos torna muito poderoso. É. Nossa. E é realmente o sentir, né? Porque, novamente falando, tudo é energia. Se você eu lembro quando o meu pai faleceu, que eu cheguei no hospital, ele tinha acabado de falecer. E aí o meu marido falou: olha, ele tá no quarto, não deixei ninguém mexer, ele tá lá do jeito que ele ficou, né? Só dormiu assim. Uhum. E eu entrei no quarto e não senti mais nada, não sentia. Não sentia a presença dele ali, ele não estava mais ali, sabe? Foi uma coisa tão real pra mim, tão física,
que eu senti, e eu poder sentir aquilo ali fez todo sentido Olha só, para outras que coisas que especial. eu estava Nossa, percebendo me que estavam. arrepiei inteira. Mas é uma coisa muito Que assim, foi lindo. muito especial, Uhum, mas foi muito importante para minha sensibilidade, assim, para eu perceber algumas coisas e estar mais perceptiva nesse sentido. Então, sim. você falando ali de energia, você falando dessa questão, me veio novamente aquela sensação que eu tive mesmo, Uhum, porque foi física. uhum, Foi muito real, uhum. entende? E agora tu fez eu recordar de uma fase, quando meu pai faleceu, eu tive essa percepção, né? Só que daí eu não aceitava, não aceitava. E eu lembro que eu chorava, assim, eu acho que noites, assim, 10, 15 dias que eu chorava todas as noites. E todas as noites eu sentia ele do meu lado, só que eu não percebia que era isso. Hoje em dia eu entendo, e hoje em dia, Uhum. né, tipo, acessando também já entendi o que era. Mas várias noites ele vinha, ele passava, eu chegava a sentir ele me acariciando o rosto e pedindo pra eu me acalmar, pra eu parar de chorar, que ele estaria sempre comigo, sabe? Me vinha essa consciência, tanto que isso me acalmava, quando viu eu conseguia dormir. E o que que era? Era ele. Era a presença dele. Até porque quando a gente desencarna, geralmente a gente fica um período ainda Sim. aqui, né? Dependendo da situação. É, mas enfim, são tantos casos, né? Tão maravilhoso. Não, então, aí você ter essa percepção, não, a gente não está falando aqui que as pessoas vão, né, você vai fazer o curso com você, vai fazer algo ali, É, que já vai sair sentindo coisas, não. não é isso, é uma conexão, Dependendo é, mas às vezes não. é, Às né, vezes é uma vai ser uma evolução. Tem consequência. gente que já, né? Vai ser Já uma aconteceu. consequência, né, É, digamos. Mas é. assim, eu vejo a questão toda é essa conexão com você mesma, com tua essência, você fala ali da alma, com com o que te conecta com algo maior, né? Então eu acho que essa é a busca que deveria ter, né? Porque aí sim, como você disse, você não vai se enganar com algo materializado, não, é projetado Projetado. na sua frente, É, porque é físico. é. A energia ela é trocada. E Por sabe, que tem aquelas pessoas que a gente vai num lugar e não se sente bem no lugar, ou você não olha para pessoas e não se sente bem, né? É a energia trocada. e olha que interessante, tá? Eu já tive vários sonhos lúcidos, projeções astrais, assim, né? Consciente de saber que eu estou numa outra dimensão, né? E tem uma que foi muito forte pra mim, até eu contei já em alguma live que eu fiz. Que eu tava nos Estados Unidos. Do meu lado tava o Trump. Olha, Olha que doido, foi tá? bem. Eu tava com o Trump. Eu não falo inglês, né? Tem um bloqueiozinho meu aí. Não consegui ainda até hoje desbloquear. Vamos ver se alguém consegue, se algum dia eu consigo, né? Tanto que eu digo assim, mas não tem problema se eu for dar palestra pra fora. Hoje em dia tem tecnologia, eles me Ih, traduzam. vai ser fácil. É. E daí eu lembro que assim, eu estava aqui e eu comecei a ver uma confusão, era muitas naves assim no céu, muitas naves e pessoas correndo desesperadas para um lado e para o outro e o Trump do meu lado e o Trump falando comigo, né, mentalmente, assim, tipo, transmissão de pensamento, assim, né, nesse campo mais espiritual mesmo, que é Aham. como acontece, né? Quando a gente tá na frequência da quinta dimensão, a gente consegue se conectar e trocar informação sem precisar pronunciar palavras, apenas com, né, a força da energia. Ó. E daí ele começou a falar comigo até uma hora, tanto que eu pensei assim, gente, mas eu tô falando com o Trump, mas eu não falo inglês. Daí eu, tá, claro, e tá falando comigo mentalmente. Tanto que eu vi que a boca dele não mexia, mas ele olhava pra mim e fazia expressões. Aham. E daí eu falei assim, meu, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, é isso, né? A gente avisou tantas vezes, né? Mas as pessoas não acreditaram em nós. Eu falei, pois é, e agora estão aí, né? Eu entendi que ele tava me falando que justamente isso, as pessoas às vezes não pararam pra pegar essas informações, pra se readaptar, pra se, né, estudar, pra evoluir, pra aprender a Se sentir. permitir, E né? daí tu imagina, eu vi ontem, inclusive, apareceu pra mim olha só, nada é por acaso, né? Apareceu ontem pra mim um post, achei muito, muito doido. Um cara fez uma piada, assim, tipo, ele pegou e entrou no meio da rua do nada e falou assim para uns meninos que estavam ali, ele falou assim, gente, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, vocês precisam vir aqui ver, meu Deus, eu vi, eu tenho certeza que é real, alguém precisa me ajudar pra saber se é verdade, se não é. Daí ele, o que que foi? Daí os guri foram com ele, né, e eles desceram num matinho, assim, e daí tinha um cara vestido de ET, assim, escondido nos arbustos, assim, e daí começaram a botar, tipo, um som, assim, né, e ele olhou, assim, um dos guri desmaiou, e os outros saíram correndo, desesperado. Então, tu imagina se do nada realmente isso acontece. Tu já parou pra pensar na loucura que vai ser esse Não, loucura, planeta? loucura, As pessoas não estão preparadas. Esses tempos eu peguei um Uber, é isso e daí mesmo. eu tava falando com um amigo meu sobre alguma coisa assim, nesse sentido, e o cara olhou pra nós e falou assim, tipo, com uma cara, tipo assim, tu acredita nisso? Você acredita nisso? E eu olhei pra ele assim, tu não acredita nisso?
E ele, nossa, mas isso não existe. Disco voador, isso é tudo mentira. Eu falei, daí eu, tipo assim, nem entrei no caso ali, né? Porque eu vi que a pessoa É, estava não. totalmente fechada pra essa informação, né? Mas pra te ver como estamos em vários graus de consciência aqui nesse planeta. Então, assim, eu acho que eles estão indo realmente em conta-gotas, aos Sim. poucos, né? E eu não sei também se tu percebeu, mas de uns anos pra cá, muita gente com camiseta de ET, Uhum. coisinha de ET. Primeiro começou o lance, que me chamou muita atenção, tá? Porque, assim, de certa forma, a gente vai materializando as coisas aqui, né? A gente vai recebendo as informações, as ideias, e as pessoas vão se conectando com a frequência, com a informação e vai trazendo. Então, teve uma época que tava muito unicórnios, Sim. né? E os unicórnios, o que que são? São as cores do Sim, arco-íris verdade. clarinhas. Uhum. E essas são as frequências da terceira, da quinta dimensão, como se fosse, né, a nova era, né? Esse arco-íris é Uhum. tu desabrochar da luz, né? Não, e você olha, não te traz, não te traz sentimentos de serenidade, né? Claro, Não. então assim, eu comecei a ver isso por tudo que era lado. E foi bem na época que eu tava ali, que era no meio da pandemia e tal, que as Aham. pessoas estavam muito buscando isso. Eu falei assim, olha que interessante, as pessoas estão muito conectadas com essa informação. E daí depois começou a vir um boom de ter tudo que eu vejo, né? Camisetinha, não sei o que, canequinha, parará, tem ET por tudo que é Não, tem lado. lugares, às vezes que eu fui, nós fomos Nave, visitar um. O que que eu vi o ET, meu Deus? Acho que foi num zoológico. E aí tinha do ladinho assim um ETzinho, um ETzinho. verdinho e tal. E tu Aí tu acha que isso é podia por tirar acaso? foto ali. Assim, dentro do contexto, não teria Nada a muito ver. sentido assim, porque era É, um zoológico. claro. Mas ele estava ali. Mas se tu for Meu analisar, filho até tirou foto com ele. só que daí pra te ver, né? Muitas pessoas estão despertando, estão buscando informações, elas estão em diferentes áreas, Uhum. né? Tem gente também dentro da política, né? Que eu vi que tava falando do podcast da Sim, política. Assim, tem gente em todos os lugares. sim. E tem gente que já tá recebendo e já tá tendo mais coragem. Então, assim, às vezes inconscientemente, ai, que bonitinho, acho tão legal, eu me conecto tanto a essa informação de extraterrestres, vou colocar aqui um bonequinho. Só que, Uhum. de certa forma, isso ajuda a pessoas que nunca, tipo, A olha, que doido, eu tô olhar, vendo tô despertar. vendo um ET do nada, Aham. né? Para trazer essa Essa imagem consciência visual. pra te ver como a espiritualidade Olha só. age, né? Uhum. Então, assim, tem Você várias formas. eu acompanho, já vi alguns vídeos do canal da Mônica Medeiros, que Adoro, ela é maravilhosa. correto falar, ela canaliza, né? Ela canaliza, a A Sheiliana. Sheiliana. Uhum, Nossa, meu Deus, tem vídeos assim que ela traz coisas com muita, assim, muita coerência, com muita informação, que sim, tu olha assim, ah, que todo mundo maravilhoso. deveria saber disso, sabe? Uhum. Só que também é uma coisa que tu não pode estar divulgando, porque pode estar disseminando, porque se eu mando pra você, que você vai. Ih, fulana tá louca. Então, e olha que agora tu falou isso, né? E assim, em 2017, quando eu tava escrevendo o livro, as coisas do curso, depois eu percebi que era o curso e tal também, eu tinha muito medo de fazer vídeo, de gravar vídeo, fazer YouTube, e me vinha muito na cabeça, eles me mostravam, tu vai fazer curso gravado, eles mostravam tudo que eu tava, que hoje em Uhum, dia já aconteceu, né? aham. Eles me mostravam assim por tela mental, eles me mostravam eu no canal de YouTube, eu falando sobre essas coisas na internet, e eu pensava, nossa, jamais que eu vou falar, as pessoas vão achar que eu sou louca, não vou falar, né? E daí eu fui fazer uma leitura de registros e veio na informação de registros que, na verdade, em outras vidas eu já vim para passar esse conhecimento. E Olha. teve uma vida que eu fui caçada né, na época da Inquisição, então tentaram me queimar. Então, assim, vários momentos tentaram me apagar, Uhum. né? Então eu tinha muito medo, minha alma, né, tinha, meu inconsciente, na verdade, tinha muito medo que alguém ia fazer alguma coisa de novo. E daí veio uma mensagem bem clara para mim. Dessa vez isso não vai acontecer. Tu precisa fazer isso de novo. Tu precisa acreditar e confiar e fazer isso. E daí, naturalmente, com o tempo, eu tive a coragem e eu fui gravar. Tanto que meu primeiro vídeo no meu canal de YouTube foi eu falando sobre a data limite que Chico Xavier trazia para as informações. Que Sim. se realmente se a gente não, né, não entrasse em uma Na calamidade pandemia aqui. isso foi muito forte, né? Então, assim, se a gente realmente passasse disso, a gente ia receber muitas tecnologias, que já começou a Uhum, acontecer, e né? a gente ia ter uma expansão de consciência muito grande, que já está começando a acontecer. Já, as pessoas só não estão assim. Eu vejo que são muito poucas as que estão percebendo o que está acontecendo, Mas aos assim. pouquinhos, né? É, e Há 10 anos realmente está atrás, sendo inserido há 10 anos doses atrás, homeopáticas. há 10 anos atrás, quando eu tive acesso a isso, ninguém falava sobre terapia holística, sobre espiritualidade, sobre reiki, sobre veganismo, nada disso que faz parte dessa expansão de consciência. E hoje em Uhum. dia, quantos restaurantes veganos tem por aí? Tem até no supermercado coisa de veganos, tem gente falando sobre ET, tem gente falando É. sobre terapia, buscando conhecimento espiritual. Mas essa parte do vegano agora você falou, como que seria assim? Qual que é a ligação? É uma relacionado à energia da É, carne? é Como também. é que é? É Explica aí. também.
Então, eu acho bem complexo falar sobre isso, né? Porque se tu pesquisar na internet, tipo, por que comer carne? Sim, Milhares de e coisas. Por também tem que várias. não comer carne? Eu já Milhares ouvi de várias coisas. pessoas com várias opiniões É, diferentes sobre é. também, né? Então, assim, que nem eu falei, não existe certo e errado, existem Ah, resultados sim. diferentes. O que eu percebi em mim, quando eu comia carne, às vezes bebia álcool, fumava cigarro, porque eu fumei por Uhum, muitos anos, eu ia fazer os acessos, né, os registros acásticos, e eu não conseguia fazer expansões tão grandes. Eu não conseguia trazer, às vezes, informações de uma família estelar de um outro planeta que vive numa outra galáxia além da nossa, uhum, para uma pessoa encarnada aqui. E depois que eu comecei a limpar o meu campo, que eu falo limpar o campo é entrar numa sutileza de vibração, isso começou a melhorar e aflorar mais em mim. Então, assim, por exemplo, quando as pessoas param de comer carne, uma coisa que eu percebo muito nos meus alunos, nas pessoas, a gente começa a ser mais intuitivo, a gente começa a ser mais amoroso, a gente começa a ser mais uhum. compreensivo. Porque, assim, antigamente a gente precisava muito da proteína da carne mesmo, né? Hoje em dia, tanto que, assim, quando eu parei de comer carne, eu lembro que eu fui no médico, daí, porque, né, passou uns 2, 3 meses, eu já tava, nossa, eu tô fraca, eu vou Sim. morrer, preciso ir no médico pra ver se tá tudo bem. E olha a sorte que eu dei. Eu cheguei no médico, falei pra ele, ele falou assim: quanto tempo faz que tu tá sem comer carne mesmo? Eu falei: 2 meses já, doutor. Desesperada, Apavorada. gaúcha, Aham, desesperada, não tô mais desesperada. comendo Nossa, carne. pensando que o médico ia me dar um xixizão, né? Um xingão. E daí ele me olhou e falou assim: eu estou há 25 anos sem comer carne, minha querida. Poxa, Eu pensei, gente, sacanagem. se o doutor está Oh, falando, me deu muito obrigada. Eu falei, nossa, muito então era obrigada. isso a Ele me deu consulta. várias dicas e tal, né? Porque é isso, quando a gente para de comer carne, por exemplo, eu só sabia cozinhar com carne. Eu primeiro pensava, o que que eu vou fazer? Mas Hoje eu no vou fazer sul a gente porco. tem essa Nossa, cultura, né? Eu vejo, eu também total. sou assim. Nossa, então assim, eu pensava, sabe E o que a, eu vou a fazer minha hoje? mãe é assim, não tem carne, não tem comida, Exato! E daí, assim, eu só sabia cozinhar com carne. Daí eu pensava assim, eu vou fazer agora o que é né? um porco, então o que que vai acompanhar o porco? O que que vai acompanhar o Aham. gado, né? Diretor agora É, tá se ambientando dentro de casa, que é exatamente assim. então eu tive que reaprender a cozinhar e eu descobri um mundo mágico dentro da culinária, né? Porque tem muitas fontes de vitaminas, muitas fontes de proteína. As pessoas dizem assim, mas a proteína animal não é a mesma que a vegetal. Gente, mas se não fosse as pessoas que são veganas há Sim. anos, elas não teriam massa muscular, elas não estariam fortes, saudáveis, firmes, né? Isso é uma coisa que pra mim já caiu. Não tem Uhum. como que discutir. Mas ok, falando energeticamente, que é mais a minha área, né? Até porque eu não sou uma estudiosa da parte Do física, né? veganismo, Não sou né? médica, não sou nada, então quem sou eu para indicar ou não? Mas o que eu percebi dentro da espiritualidade é isso. Por quê? Porque o sangue, de certa forma, ele também é uma energia muito forte, né? E a gente mata o animal para comer, a energia é diferente. Então, quando a gente diminui essa frequência de energia da gente, às vezes por sofrimento, por dores, isso aflora de uma forma diferente em nós. É um campo diferente estrutural nosso, porque tudo é energia. É que a gente esquece às vezes disso, porque a gente não tem essa informação, às vezes não acoplou ainda essa ideia. Mas é porque não é visto, né? Mas é que assim, tudo, absolutamente tudo é energia. Tudo que é firme, que é duro, tudo é energia também. O nosso corpo inteiro é energia. Só que são vibrações de frequência diferente. Por isso que a gente vê materializado ou não. Uhum. Só isso. É as moléculas, sabe quando tá É só na isso. escola? Sabe quando a gente tá na escola, né? Quando a gente tá na escola, na física, explica muito Uhum. isso, né? Quando as moléculas estão mais agitadas, quando elas estão mais separadas, se é firme ou se é mole, se é flexível. Então, quanto mais disperso, mais inexistente, como se fosse, sabe? Da Sim. matéria. Então, é isso, assim, comer carne é uma das coisas que ajuda a gente a elevar a frequência e, consequentemente, a consciência. E por isso que hoje em dia, então, tem muito mais gente buscando autoconhecimento e consciência, porque, de certa forma, o veganismo tá tomando uma força grande, né? Como eu falei, há 10 anos atrás, quando eu parei de comer, 13 anos atrás, quando eu parei de comer, que eu era de Porto Alegre, Uhum. não tinha, assim, acho que tinha um restaurante lá, 2, 3 no máximo, assim, sabe? E hoje em dia tu vai lá, é cheio em todos os lugares. Tanto que eu falei, até no mercado hoje em dia tem formas vegetais pra gente comer. Eu vejo que das pessoas que eu conheço que têm essa, que optaram, né, pelo veganismo ali, tem essa conexão espiritual diferente, né? Essa conexão é uma conexão diferente. Porque a gente A volta a pessoa aprender a sentir também. é. Então, assim, tem como sentir comendo carne? Tem. Inclusive, tem umas teorias, né, de quem tem sangue ó, né, que é o sangue mais antigo da nossa civilização, que já vem, sei lá de Lemúria, não sei. Mas dizem que
esse sangue já é um sangue diferente que precisaria, né, tipo, da força, da energia da Uhum. carne, né? Eu tenho mestres meus que comem carne, bebem álcool e tá tudo bem, né? Só que assim, eu hoje em dia, acho que não sei, até meio que não sinto mais vontade, assim, sabe? Não é uma Uhum. coisa que eu Acho sinto que chega num ponto do necessidade, entendimento que não vai, que sabe? o teu corpo físico não precisa mais dessa alimentação, né? Se Assim. tu for analisar, assim, a gente, tudo é cultura, né? A gente que é lá do, É, do Rio Grande sim, do Sul, sim. a gente sabe o quanto é forte a cultura do Sim, gado lá, né? muito. Do animal, enfim. É toda uma cultura que a gente traz, a nossa Uhum. ancestralidade, é muito forte isso. Mas, né, tem lugares que Deus me livre, a vaca é sagrada, tem lugares que comem É, cachorros, tem lugares que, sabe, porco não. exatamente. Então, é cultura, é forma de ver, tem lugares que comem insetos. Então, tipo, sabe, para pra pensar, que nem eu falei, tudo a gente se alimenta de várias formas, não é só pela alimentação, né? Mas a alimentação também é uma delas. Então, como você quer alimentar a sua energia? É o que você vai estar expandindo e atraindo. Exatamente. Inclusive através da tua como a gente falou antes, das tuas relações, das músicas, né, do ambiente que você tá, dessa coisa. E a gente vê também que as pessoas hoje têm uma busca incessante vamos falar um pouco da energia do dinheiro, né, assim, aquela energia materialista, aquela coisa. Parece que a pessoa só vai ser alguém se ela tiver muito dinheiro, vai conseguir fazer algo se tiver muito dinheiro. Essa busca incessante que eu vejo que as pessoas estão. Principalmente, não sei se as pessoas estão nesse segmento ou se a rede social acaba que influenciando para que as pessoas se mostrem assim. É, Mas aí acaba que a gente vendo de fora e não estando nessa vibração, você vê que, meu Deus do céu, o negócio chega a ser cansativo de ver, é. né? Porque tá todo mundo igual buscando, parece que é a mesma coisa. Uhum. E se for analisar assim, ótimo, dinheiro é importante, claro, a gente vive numa sociedade, ainda Sim, mais né? agora, Também não ainda, tô. né, independente de ser capitalista ou não ser capitalista, a gente tem essa troca, né, de coisas que ainda é Ainda é muito através do necessário. dinheiro, né, exato. Então a gente sabe que é importante ter dinheiro, né, até traz muitos benefícios para nossa vida. Porém, dinheiro é uma frequência também, é uma vibração. E às vezes tu estar vibrando na prosperidade, vibrando na abundância, independente de tu ter dinheiro na conta ou não, as coisas acontecem. E eu falo isso por experiência Peguem a caneta e vamos própria. anotar como que a gente faz para atingir esse É, momento. mas isso é um movimento, é, justamente, precisa aprender, estudar, entender, Sim, sim. ressignificar muitas partes nossas para entender realmente isso de forma verdadeira, sabe? Inclusive eu Porque fiz novamente vem as crenças também, e né? inclusive eu fiz um post, não sei se tu viste agora no meu Instagram, faz o quê? Uns 2 dias, um dia, que eu fiz questão de buscar, porque eu vou dar um curso de reiki lá em Porto Alegre, Uhum. e vai ser, inclusive, o espaço que me convidou é na Cidade Baixa. E eu vivi muitos anos na Cidade Baixa, justamente nessa minha época da depressão, onde eu bebia, fumava, né? Sim, Comia carne, enfim, sim. vida normal. Eu digo vida Vida normal, normal. né? Que a gente tá acostumado no dia a dia. Da sociedade normal, né? Que foi inserido para a gente. E eu fiz questão de ir lá buscar as minhas fotos do passado, porque as pessoas às vezes me veem, às vezes, vivendo hoje, né? E fazendo as coisas que eu Ah, eu faço, vi. Com e reiki, atraindo sem o as coisas. reiki. Eu vi. E atraindo as coisas que eu atraio e ficam assim, mas pra ela é fácil. Eu sou comunicativa, mas, gente, Aham. eu passei por um processo de desenvolvimento muito grande. Eu tinha vergonha também de falar em público, eu tinha vergonha de falar, de gravar vídeo, eu tinha vergonha de várias coisas. Eu fui me desenvolvendo como pessoa, eu fui tipo, acessando as minhas camadas, né? Sim. Eu abdiquei de muitas coisas para buscar informação, conhecimento também, sabe? Então, assim, hoje em dia eu percebo nítido isso para mim com relação à energia, frequência e escolhas que eu fiz na minha vida, da vida que eu vivi e da vida que eu vivo hoje. Não que aquela vida tinha sido horrível, né? Porque eu sempre tinha a Sim. minha essência, de certa forma, eu sempre fui engraçada, né? Tipo, me divertia, Uhum. as pessoas sempre, né? Sempre foram meus amigos e tal. Mas estilo de pessoas, estilo de tudo mudou completamente. Dá pra Mas ver na foto, é radical a minha é, transformação. Eu achei os meus é o primeiros vídeos que eu meio. gravei, das pessoas, meus alunos olharem e falarem assim, nossa, é nítido o brilho no teu olhar. Dá pra ver a profundidade, a diferença no brilho do teu olhar. Dos vídeos que na época que eu estava ainda recém buscando informação, e pra hoje Uhum. em dia que eu já tenho essa minha conexão maior com a espiritualidade. Eu acho que para quem vê de fora que não entende, acaba tendo vê
é uma beleza diferente, né? É uma energia diferente que tá girando ali. E isso, para a pessoa que não entende, é algo tipo assim, meu Deus, o que que aconteceu com ela, E é o né? magnetismo isso, né? Exatamente, é. Tanto que É nesse sentido que eu queria eu dizer. falo pros meus amigos, gente, eu não sou tão bonita assim. As pessoas assim, nossa, como tu é linda. Mas, gente, eu não sou realmente muito bonita, na verdade. Eu acho que eu tenho energia tão, e eu sou nessa vibração da alegria que tá Sim, acima do amor incondicional, inclusive. exatamente. Né? Eu vibro tanto, acho que na alegria, que as pessoas me olham e falam assim, nossa, como tu é linda. E eu, muito obrigada, né? Aceita, tá tudo bem. Mas assim, isso também é frequência, Sim, sim. E né? você Tanto vê, a gente vibrando. vê pessoas que às vezes você fala assim, a pessoa, ela tem uma energia tão pesada que ela é bonita, mas ela não, não consegue transparecer aquilo, não tem isso? Então, e pra quem trabalha com espiritualidade, com energia, que consegue captar essas vibrações, Sim. são cores também. Tem um livro, Ah, inclusive, que é sim, incrível, agora eu não sim. lembro o nome. Ele tem uma mão, se eu não me engano, Mãos de Luz, uma coisa assim o nome do livro. Muito lindo, que ela traz em desenhos como é a aura da pessoa. Ah, que Né? No legal. meu, no meu e-book eu trouxe de uma forma um pouco diferente, mas, né, para poder explicar para as pessoas isso. Que realmente é frequência, é vibração. Então, assim, se a pessoa tá ali, às vezes, triste, depressiva, né, desanimada, é como se fosse cinza, assim, tudo meio bagunçado. Agora, se tu tá ali feliz, confiante, empoderado, sabe, conectado com a tua essência, pelo teu propósito, na tua missão, é É aquele diferente. Pá, arco-íris, né? Então, é diferente, não adianta. eu costumo dizer que eu percebo isso nas roupas da pessoa. Também. Se é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, começou a usar preto e cinza, nada contra, porque eu gosto também. Mas assim, tu vê a pessoa Perfeito! sempre no preto e cinza, sempre no preto e cinza. Perfeito! Tem alguma coisa aí que não tá certo. Tu vai conversar um pouquinho com a pessoa, tu já Total. percebe. Quando eu estava em depressão, eu só usava preto. E a minha tia começou a perceber isso e ela começou a me dar roupas coloridas. E o que eu Ó, fazia, eu ia lá, trocava na loja e pegava preto. E eu só uhum. usava preto, 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 porque eu tava. E sabe o que é o preto? Na verdade, o preto é a união de todas as cores. Isso, de certa forma, também pode ser usado para proteção. Tanto que os cristais, as Ah, pedras, as sim. vibrações escuras, elas são também para proteção. Então, o que a gente está fazendo inconscientemente? A gente está com tanta dor e tantas feridas que a gente está usando o preto para se proteger do Me mundo. protegendo. E você está hoje na cor da cura e eu do amor incondicional. Ó, viu? Olha que maravilhosa. Eu, assim, às vezes eu me sinto muito mal de colocar uma roupa escura. Às vezes a gente entra nos Uhum, nossos momentos estranhos, né? sim. E aí, o meu marido que fala, às vezes ele fala assim, meu Deus, hoje tu exagerou, onde é que tu vai tão colorida assim? Um dia eu me vesti toda de laranja e o tênis era colorido, de azul, roxo, laranja e branco. Ai, que lindo. Então, assim, o negócio. E aí ele olhou assim e falou assim: Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aconteceu uma situação bem interessante naquele mesmo dia, com uma paciente até que a gente fez um acolhimento com relação à cor. Ela trouxe que ela estava vivendo um momento difícil dela, por conta do Olha. câncer. E ela disse: Ah, eu sempre gostei de usar muito colorido. Hoje eu gosto mais das cores mais sóbrias. Mas não é que ela goste, é o momento que ela estava vivendo, né? E aí, quando ela chegou para eu atender ela, estava toda de laranja E o que que é o e o laranja? tênis laranja e o tênis colorido. E o que que é o laranja? Não sei O o laranja que é é exatamente. a energia da frequência do nosso chakra sexual. Que não é o sexual, né, do Uhum. pejorativo, no caso. Sim, Da nossa sim. sensualidade, do nosso empoderamento, da nossa Hum. criatividade, da nossa força Eu sei que vital. que o laranja é energia, É né? energia, é o sol, entendeu? Então tu foi levar justamente a energia que ela precisava. Inconscientemente, pela Inconsciente. Aham. intuição, que às vezes a gente tem muito e a gente não sabe lidar com ela. É, verdade. No final daquele dia, eu falei pra ele, eu falei, eu vou te explicar o porquê que eu coloquei laranja hoje. E assim, ele falou e eu falei assim, será que eu vou trocar essa blusa? Não, vou ficar de laranja. E dei continuidade, a gente ficou a tarde inteira com ela, com a mãe dela. No final, na época eu tinha uma loja de roupa, no final ela saiu. Ela chegou olhando só as roupas pretas e brancas e mais assim, sóbrias que tinha. E eu tinha na loja muito colorido. E aí ela falou, ai, quase não tem roupa escura. Eu falei, realmente, quase não tem roupa escura. E ela saiu dali com um blazer azul, uma calça roxa, toda colorida, né? E Uhum. aí, no final do dia, na verdade, foi no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem falando várias coisas com relação à roupa. O que a roupa que eu tava usando transmitiu para ela. Menina, aquilo foi tão real. É real. Assim, o que eu disse. E essa percepção eu sempre tive. Então, às vezes, quando eu quero colocar às vezes eu vou contra isso, entendeu? Às vezes Uhum. eu quero apagar um pouquinho, Sim, né? Aí eu quero colocar uma roupa mais sóbria. Eu não consigo, eu tenho que. Me incomoda alguma coisa, eu tenho que ir lá trocar. Pelo menos sim, uma peça tem que ser colorida. Eu sim. gosto muito do colorido. Então segue tua intuição sempre.
Às vezes já aconteceu assim, de eu marcar, às vezes, reunião ou live com pessoas mais espiritualizadas, assim, né? Por algum projeto. E daí eu sinto de colocar azul e quando eu vejo eu chego lá e tá todo mundo de azul. Uhum. E a Aqui gente, acontece e daí a muito. gente entende que a egrégora do dia Aham. é, sei lá, Arcanjo Miguel, que defende azul, sabe? Então, Aqui tipo, muito, acontece muito muito. Às especial vezes a convidada chega, a gente tá assim com a paleta de de cores. É cores. muito legal. Aham. E é Mas, bom perceber olha também. só, o verde e o rosa, os dois são do chakra cardíaco. Porque pra gente Que poder bom, expandir o cardíaco, a gente que precisa bom. curar ele. Então, não é por acaso que tu está de verde ou estou de rosa, sem a gente combinar. A gente está Exatamente. trabalhando aqui com a consciência da expansão do coração. Olha aí. Esse é o objetivo. Arro. Ah, ô. Anotei aqui pra gente falar, que é uma palavra difícil pra dizer, que a gente falou antes de começar. Ara, Aractus. Haharactus? Haharactus. Haharactus. Não, tem um amigo meu que fala que Haharactus. é a terapia do hahaha. Esse harai, é. Haharactus. É uma Haharactus. terapia. O que que é É, isso? ela vem da palavra do deus Sol, né? É uma modalidade que veio lá da época do Egito ainda, né? E eu tenho um mestre que se chama Narshan, que, se não me engano, ele é do Chile. Tá? Espero que eu não tenha errado, mas ele é do Chile. Ele fala em espanhol. Os cursos dele foram em espanhol. É muito importantes para mim, expandiu muito. O Haharactus ele trabalha com frequências, né? Como se fossem esferas de energia que a gente traz de um disco solar. E é como se fosse um reiki, Uhum, porque como as pessoas não entendem nada de nada, eu falo que é como se fosse um reiki, só que ele é mais direcionado para a situação que a pessoa precisa. Porque é como se tu tivesse assim uma limalha, né, uma limalha energética ao teu redor. E como se cada pontinho que tivesse aqui de conexão na tua rede fossem histórias de vidas passadas e algumas coisinhas que, né, às vezes a luzinha tá queimada, sabe? Tipo, uhum, aconteceu alguma coisa ali, queimou a luzinha. Então essas esferas elas vêm codificadas, específicas para o que precisa para curar e reacender essa luzinha aqui, para que essa luzinha não interrompa esse fluxo de energia que tu precisa para viver. É um pouco complexo, quem sabe, mas tentei explicar de uma não. forma mais lúdica também para as pessoas poderem entender. É, o Haharactis, olha só que interessante a história do meu mestre, né? Ele era um médico tradicional, normal, né? E, inclusive, a Mônica de Medeiros também é médica, né? Eu acho Sim, é fantástico, médica. né? Eu tive Uhum, muitos médicos que vieram para as é. minhas turmas, os meus cursos, e eu acho isso fantástico, né? Porque Nossa, imagina. Chico Xavier já dizia que no futuro nós teríamos né, e acoplar a medicina tradicional com a medicina holística, né? Eu tô lendo o livro do Paulo Fructuoso. Uhum. Também, ele é cirurgião, ele é espírita, é um Aham. cirurgião, ele é um cirurgião normal, né? Aham. Clínico normal, e ele também é um cirurgião espírita. Aham. E aí, o livro que eu tô lendo dele, ele fala sobre o câncer, né? É sobre a visão do câncer cientificamente, espiritualmente e fisiologicamente. Então, Perfeito. nossa, É sobre isso, meu né? Deus, Porque a junta terapia ali. holística, ela trabalha tudo que envolve o que fez com que essa doença se materializasse para o teu Isso, entendimento e evolução. Né? Então, se a exatamente. gente não trabalhar as raízes das coisas que estão ali lá no fundinho, isso vai voltar, ou vai voltar, ou vai voltar de outra forma, né? Até tu aprender e evoluir isso. Então, eu até já me O perdi mestre que aqui. você estava explicando Ah, a sim, história então dele, ele que ele é era, médico, né? então ele é médico, né? Ele era médico, agora não atua mais. E ele disse que estava em casa um dia, de repente, bateu na porta dele um tibetano. Ah, finalmente te encontrei. Você tem uma missão, precisamos te levar para lá, você precisa recordar as coisas que tu precisa recordar e parará, parará. Aí ele, tá bom. Foi pro Tibete, ficou lá não sei quanto tempo lá com os monges tibetanos, realinhou tudo que ele precisava, entendeu a missão dele, as coisas que ele precisava fazer espiritualmente, né? Se conectou com o espírito dele, com a alma dele. E ele acabou indo, então, vários lugares do planeta, ativar alguns portais e tal, e hoje em dia ele dá esse curso, então, de Haharactis, né? Mas assim, deu poucos, não deu tantas turmas, pelo que eu sei, ele ativou só algumas pessoas. Uhum. E eu fui, acho que a segunda turma dele. E realmente, depois do curso dele, foi uma avalanche, assim, tipo, não tive mais como conter. E foi ali que me abriu todos Porque os eu vi, portais. de tudo que você tá falando aqui, eu fico imaginando assim, quanta informação que tu não recebe, né? Mas assim, Tu dorme bem. não, maravilhosamente bem. Mas é que assim, inclusive, por exemplo, quando eu falo assim pros mentores, né? Que hoje em dia, tipo, eu fui despertada e ativada para hoje fazer esse papel para os outros também, Uhum. né? Sim, sim. Só que daí eu falo pra eles assim, eu não quero lembrar das coisas dos outros. Tipo, só o que realmente ressoa comigo, porque tem Ah, porque informações às pra vezes que eu aprendo, somatizando, né? Né? Imagina, Então, tem um monte de coisa que tem meu meu imaginando dos outros, né? Impossível.
E às vezes é até curioso, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, lembra aquela vez que eu te falei assim? Não, gente, não lembro. Porque não, eu não consigo lembrar de tudo, eu lembro extremamente essencial, sabe? Já aconteceu de uma amiga minha brigar comigo, porque, tu não presta atenção no que eu te falo, porque eu te contei já isso 2 vezes, e umas amigas, eu, tipo, recebo muita informação todos os dias, eu não consigo gravar tudo, mas não quer dizer que eu te amo menos, entendeu? Sim. E daí eu parei pra refletir sobre isso, né? Que realmente, assim, às vezes eu não consigo gravar as coisas todas, né? Não, mas digamos, As mais importantes. e também assim, na verdade, tu vai gravar o que vai ser importante pra você, Pra porque tu mim. deve aprender também a cada Total, história, cada atendimento. total. Mas no teu atendimento, assim, então ele acaba sendo bem amplo, Muito né? amplo. Porque tem a questão da mediunidade, né? Essa sensibilidade diferente, tem a parte seria que nem que tem essa energia do extraterrestre, mas a parte astrológica também. Não, astrológica, não. Eu não estudei astrologia, gosto muito, Aham. acompanho, uso isso como uma ferramenta pra me guiar também, né? Até pra guiar as pessoas do meu grupo, que eu tenho um grupo que eu canalizo todos os dias uma meditação de 10 minutos e eu mando Uhum. ali uma informação Sim. diária da informação do dia, né? Conforme o Kim dos Maias, a astrologia, o Cabalá, enfim, várias Ah, tá. coisas. Mas eu não estudei astrologia. Então, assim, eu tenho conhecimento, claro, mas eu gosto muito de dizer que hoje em dia eu tenho acesso à sabedoria, Uhum. que é muito diferente. Então, às vezes eu até tô atendendo a pessoa, eu tenho ferramentas para ajudar ela, mas muito das coisas que eu trago nos atendimentos é pelas informações que eu recebo dos mentores dela. Às vezes eles ficam assim, tipo, pergunta tal coisa para ela. Daí às vezes eu falo assim, mas por que eu vou perguntar isso? Daí eu pergunto, só que daí o contexto da informação que vai se formando, a gente chega na Daí raiz vem do na problema dela. pergunta, É, entendi. é impressionante, assim. É. Coisas assim, que às vezes eles me falam que eu não sei. Eu falo assim, gente, eu não sei, né? Tô atendendo a pessoa, não sei agora. A gente vai ter que pesquisar no Google pra ver o que que é essa palavra, porque eu não sei. Daí a gente vai pesquisar e Sério? completamente tem o contexto de toda a informação ali e tal. É bem legal, bem impressionante, assim. Até Bem hoje, legal. né? Até hoje eu me surpreendo, né? Porque realmente Não, eu acredito é que incrível. ainda vai ser, como não está começando já, há quanto tempo tu atua com tudo isso, assim? Faz 6 anos que eu atuo como terapeuta, que eu tô focada Uhum. nisso, né, em mais em dar curso e tal, mas faz uns 13 anos que eu estudo mesmo, assim. Imagina quanta coisa vem agora, que as informações estão muito mais fáceis de chegar, digamos, né? Digamos, já foi aberto um portal aí e as coisas estão vindo com mais facilidade, né? Isso vai ficar também para você É, aos poucos a gente vai aos apurando poucos vai mais, ficar né? mais forte, mais intuitivo, É, né? é. E quando você chega num lugar, assim, ó, aquela bem, agora bem leiga eu aqui. Mas você chega num lugar para conversar com a pessoa, você está num grupo de amigos. Fica aquela, puxa fulana pro canto para você conversar com ela. Já aconteceu isso, assim? Tipo, aquele direcionamento nesse sentido, fora do teu contexto de Não, atendimento. isso já acontece naturalmente e eu percebo que eu faço isso meio que desde criança, só que eu não entendia. Olha só. Mas hoje em dia, tipo assim, eu noto muito quando eu tô no Uber, às vezes, sabe? Eu tô no Uber, daí tô ali, né, no meu momentinho de férias, Silêncio, silêncio, né, e tranquila. tal. E daí vem assim, tipo, pergunta pro fulano tal coisa. Ou fala com ele, tá precisando falar tal coisa. Eu, não. Ah, não, agora não, tô. Não fala, não sei o que. Então, não sei o que, não sei o que, né? E o cara, ai, sim, não sei o que, não sei E o que. Quando vê, papapai foi. daí quando vê, o cara tá assim, tipo, pá, com energia totalmente, né? Tipo, mudou várias coisas. Então, eu fico, tá, tudo bem. Mas É tipo olha assim, só, né? veja Estou a bem. serviço de algo É, maior o tempo inteiro. é. É isso que eu ia falar. Você acaba sendo é, instrumento o tempo inteiro. Mas na E isso verdade, é todos bom, né? somos. Todos somos. Eu ia até entrar nesse contexto. Eu ia Todos falar, isso é somos. bom porque eu vejo que todos nós temos essa capacidade, né? Todos. Todos nós temos. Dentro de um Uber, na manicure, no cabeleireiro, que tu vai, que tu fica lá um tempo. Eu vejo nos meus atendimentos aqui, às vezes a cliente vem, fica ali um tempão só para conversar. É, Então, assim, você aproveitar esse momento para ser instrumento, sim, né? É maravilhoso. é Mas fabuloso. aí que eu também vejo, e eu vi por mim, eu senti a necessidade de ter que me Claro, que tu absorve conhecer, muita melhorar, energia. expandir a minha consciência também Óbvio. nesse sentido, Uhum, para poder também ajudar com coerência, né? Não claro. vamos sair falando besteira. Então, eu noto muito isso, assim, manicures, cabeleireiros, Isso. massagistas, pessoas que trabalham, assim, muito com o público, né? Eu também já trabalhei em lojas, né? Como atendente e tal. Então, a gente que trabalha, às vezes, com muita gente, assim, muito público, é extremamente importante a gente buscar conhecimento e saber nos proteger energeticamente. Porque senão é como você falou, às vezes você vai ali, encontra uma pessoa, a pessoa às vezes tá desanimada, ou tá, tipo, É. né, como a gente fala, vomita um monte de coisa em cima de ti, porque, na verdade, assim, todos somos espelhos.
né? O que tá acontecendo no externo é um reflexo meu do interno. Então, se eu tô encontrando essa pessoa, alguma coisa tem. Ou eu já vivi isso e já, né, e tenho como ajudar essa pessoa, ou eu tô passando por isso também, de certa forma a gente tá em ressonância ali, entendeu? Uhum. Então que as pessoas assim, porque fulano é isso e aquilo, mas peraí, se tá te incomodando tanto, isso tá acontecendo pra ti, é porque tu precisa parar pra olhar isso. Tem alguma emoção, algum sentimento aí dentro que tu Algo tem. não sabe o que é, entendeu? E a gente acaba se identificando muito com as emoções, né, com os sentimentos. Daí a gente se É, perde. E é quando a gente é. não sabe, né, tanto que virou moda a história do botar o band-aid no umbigo, né, Ah, que a sim, Jade Picon trouxe lá. sim. E quando eu trabalhava, inclusive, com o público, uma mulher uma vez veio e falou assim pra mim. Ela pegou no meu braço e falou assim, nossa, moça, você é uma antena, tipo, tu atrai, tu absorve tudo. E as pessoas não costumam vir pra ti te contar a vida. Eu falei, sim, normal a vida inteira. Tu tem que se proteger. Tu não fica, às vezes, extremamente cansado. Sim, extremamente cansado. Então, tu tem que se proteger. Bota um band-aid no teu umbigo. Ela dizia um esparadrapo, ela falou. Hum. E daí eu fiquei meio assim, mas não colocava, né? Hoje em dia eu entendo que não precisa, né? Mas, de certa forma, se tu for analisar, a gente é muito físico ainda. Então, Uhum. só de tu tá pegando esse esparadrapo, colocando no umbigo, trazendo a intenção de, vou me proteger, tu já está, de certa forma, criando um bloqueiozinho um pouquinho maior. Só que Uhum. não adianta saber se proteger e não saber também se limpar. E nós que trabalhamos hoje em dia, tipo, né, como terapeutas e tal, que trabalhamos com seres multidimensionais de diversas frequências, nós mesmos a gente não consegue, às vezes, se limpar sozinho. A gente precisa ir num centro, num lugar maior, numa egrégora maior, para conseguir também se ajudar. Porque às vezes só sozinha fazendo banho, fazendo Não reiki, adianta. fazendo não sei o quê, às vezes não dá conta. Né? Então é É, importante a porque gente ter esse imagino que deve ser conhecimento. um monte de todo quanto é tipo de Porque energia pensa que assim, ó, vem. quanto mais luz, mais sombra. Isso interno e isso externo. Né? Então, tipo assim, por exemplo, tu tá aqui, Fato. tu tá no escuro, tá um quartinho escuro, cheio de craca. Daí tu vai lá e acende uma vela no meio. Primeiro que tu vai ver todos os monstros que estão ali. Isso engloba todas as coisas, né? Mas E acho por aí legal. vai. E por aí vai. Mas assim, botou uma luz aqui. E alguns vão querer atacar a luz. E alguns vão precisar dessa luz, vão querer essa luz. Então, de certa forma, quando tu acende a tua luz, tu é um grande foco. E isso é uma das coisas também que a gente precisa entender. Quando a gente começa a despertar e acender a nossa luz, às vezes inconscientemente a gente tem medo dessa nossa luz. Verdade. E isso nos bloqueia também para crescer, para expandir o nosso próprio negócio, nossa própria vida, as nossas questões que a gente quer. Fato. Nossa, vou fazer uma consulta logo depois. Vai ser um prazer. Olha, gostaria de te agradecer, assim, imensamente. Eu acho que eu vou te chamar de novo pra gente trazer novamente, pra gente conversar mais Vai sobre. ser um Porque, prazer. assim, acaba que a gente puxou aqui várias coisas, né? Como você falou. A gente pode focar mais em alguns assuntos, porque eu acho que tem muita coisa ainda que pode ser dita, né? Aqui a gente Muita. trouxe uma pincelada do tanto que você pode contribuir para a vida das pessoas, o quanto que o teu trabalho é importante também para as pessoas que buscam essa expansão de consciência, o melhoramento, a evolução, né? Que a gente está aí entrando para um momento importante, né? Para essa evolução espiritual, emocional e tudo mais. Uhum. Então, convido você a voltar, pelo amor de Deus. Sim, será um prazer. Vem, traz o livro, né? Traz o livro. Eu ia falar, gente, Traz o livro. eu não quero que esse podcast acabe nunca mais, porque tá uma delícia a nossa conversa, Então, né? Eu adoro falar sobre geralmente isso. é assim. Quando o assunto é bom, e eu acho que ainda as pessoas que, né, que estão assistindo ainda vão ter mais curiosidades. Então, assim, entre em contato com ela. Tragam as suas questões também, né? Que eu É. acho isso é importante. Quem sabe manda até algumas perguntas pra ti, alguma coisa, assim, a próxima vez que eu vier Isso, eu posso responder. Mas assim, claro. gente, tem muita coisa no Muita meu coisa. Instagram, no meu YouTube, tem muito conteúdo, muita aula gratuita que eu deixo disponível para as pessoas para ajudar elas. Muita Ótimo. coisa. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi ótima. Muito obrigada, gratidão. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer, entre em contato com a Ju, com certeza, ou entra na rede social dela, com certeza aí ela vai ajudar vocês da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda semana estamos aqui com o universo feminino visto por quem faz. Beijo da Gi. E eu ganhei essa canequinha.